ambos curtos, assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Guarani tem jogo treino marcado para amanhã contra o Santo André no centro de treinamento. Emerson Barbosa deve voltar aos treinamentos já na próxima segunda-feira. Tendência é que o lateral fique à disposição para a partida contra o Caxias. Diretoria do Guarani trabalha para acertar os direitos de imagem dos atletas na próxima semana. Daqui a pouco você também acompanha a entrevista exclusiva de Hélio Cizenando, concedida ao programa Os Donos da Bola na tela da Band nesta sexta-feira. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Diretoria mobiliza a torcida e estuda ações para atrair público em duelo contra o Caxias. Pautas da Ponte Preta. Diretoria da Ponte Preta convoca reunião extraordinária para discutir possível transformação do clube em SAF. Ponte vai dar sequência a Edson Boaro. Treinador será avaliado a cada rodada no comando da equipe. Edson Boaro não deve realizar grandes mudanças na equipe titular. Diego Tavares, expulso contra o Botafogo, não fica à disposição do treinador, assim como também Luiz Felipe, que também foi expulso na partida contra o time panterino de Ribeirão Preto. Destaque do portal carlosbatista.com.br sobre a Ponte Preta. Jogadores voltam a treinar após protesto e iniciam preparação para enfrentar o Cuiabá. E tem as notícias do dia. Não tem ligação com os times de Campinas, mas o comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião no programa deste dia 5 de junho de 2026. Pauta 1. Carlo Ancelotti diz que Neymar pode voltar a treinar com o grupo da seleção na próxima semana. Após a recuperação da lesão na panturrilha direita, o camisa 10 fará ressonância magnética na segunda-feira para avaliar a evolução, e Ancelotti afirmou que o retorno depende do resultado do exame. Neymar desfalcará a seleção no amistoso de amanhã contra o Egito. Pauta 2. A Copa do Mundo representará um importante reforço financeiro para os clubes brasileiros. Através do programa de benefícios aos clubes da FIFA, as equipes receberão uma diária de $5.000, cerca de R$25 mil por cada atleta cedido para a disputa do torneio. Dos 32 jogadores que atuam no Brasileirão e foram convocados para a Copa, 9 pertencem ao Flamengo. Com isso, o rubro-negro carioca desponta como o clube brasileiro com maior retorno potencial no programa da FIFA, estimado em R$225 mil por dia. Pauta 3. Real Madrid prepara oferta de R$900 milhões por Olise do Bayern de Munique. A movimentação acontece logo após Florentino revelar durante um programa de televisão na Espanha que faria uma oferta milionária por um jogador que atua em um clube participante da Champions League. Embora tenha evitado citar nomes, o mandatário merengue classificou o alvo como um galáctico completo. São pautas, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma das pautas, uma ou duas. Ele fica à vontade para escolher, para colocar no programa de hoje a sua opinião.
São 17h07, Pedro Piscinato. E os seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, um abraço pra você, boa tarde. Fala, Batistão, boa tarde pra você, pra todo mundo que tá ligado aqui no Esporte em Debate. Destaque inicial pelo lado do Guarani é que o Bugre volta a campo na próxima semana, no próximo sábado, dia 13 de junho, quando vai receber o Caxias, às 11 horas da manhã, no Brinco de Ouro. Lembrando, o Guarani atualmente é líder da Série C e até lá, é claro, a expectativa de retorno do lateral esquerdo Emerson Barbosa. Pelo lado da Ponte Preta, a Macaca estreou hoje à tarde no Campeonato Paulista Sub-20 e estreou com derrota. Jogando lá na Baixada Santista, os crias da Macaca foram derrotados por 2-1 pela Portuguesa Santista. Batistão. 17h08 está no ar. Esporte em Debate, mesa de áudio, Elton Grimaldi. Ele que manda o som para todas as plataformas e também lá no FM 85,7. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem, ele faz a captação aqui direto do estúdio digital e coloca lá no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí like pra nós, manda aí joinha. E você que ainda não é assinante do canal, não! Seja assinante, é de graça, não paga nada e você concorre a ingressos e também a presentes. É fácil, é só entrar no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita e aciona lá, habilita o sininho. Toda vez que tiver uma nova transmissão, você já será avisado. E você também pode assinar o meu canal lá no youtube.com/Portal Carlos Batista. É de graça também, não paga nada. Você acompanha o melhor aqui da Rádio Bandeirantes e também tudo aquilo que acontece no programa Os Donos da Bola, na tela da Band, de segunda a sexta, do meio-dia até a 1h. Coordenação de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo é rápido, voltamos já já. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 988950000. O que um jogador precisa para ser campeão? Confiança, né? Quem joga sabe o poder da confiança. Alguns confiam na camisa da sorte e outros nem precisam de camisa. É sobre respeitar a nossa história, mas saber que o melhor ainda está por vir. Porque quando a gente joga com confiança, o país inteiro sente o jogo. KTO, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA-MF 2093/2024. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados
produtos para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Faça o sucesso da sua festa junina no Arraiado Iga Atacado. Grande variedade de produtos típicos e os melhores preços. Produtos no atacado e no varejo. Alimentos, bebidas, hortifruti, produtos de limpeza, de higiene, mercearia, cestas básicas e muito mais. Pague com cartões de crédito, débito, bandeiras digitais ou com o cartão Tricard do Iga Atacado. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Confira mais em iga.com.br. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral 788. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 17h13, hoje até às 19h30. Chance extra tá on na KTO. Pode apostar e com ela fica mais fácil acertar. Aquela aposta que você está querendo fazer. Afinal, você vai ter mais uma chance de acertar o palpite. Funciona assim, ó. Você faz a sua aposta com odds mínimas de 1,80, ativa a chance extra no bilhete, coloca o valor e confirma. Depois é só esperar o resultado. Se bater o resultado, o saldo é seu para sacar na hora. Se não bater, a chance extra entra em cena e te devolve até R$50 em aposta grátis para tentar de novo em outros jogos. Fácil assim. Pode apostar. Baixe o app da KTO e jogue com confiança. Confira os termos e condições lá no site. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Licença SPA-MF 2093/2024. Ouvinte no ar. Olá, boa tarde. Sou Valdemar Cachelli, aqui de Santo Antônio de Posse. Eu queria saber aí as suas opiniões sobre esse negócio de, durante a Copa, esse período da Copa do Mundo, paralisar o Campeonato Brasileiro e os outros não para. Por exemplo, a Série B, a Série C, entre outros. Eu não consigo entender certa mentalidade do ser humano. Praticamente, olha, sinceramente, não sei o que passa na cabeça dessas pessoas. Eu gostaria de, entender um pouquinho mais. Abraço, saudações a todos aí. Um abraço, Cachelli. É que... Qual é o critério da CBF? Série A tem muitos times desfalcados. Jogadores convocados para as seleções dos seus países. Além daqueles brasileiros que atuam no futebol nacional. Na Série B, não tem nenhum jogador convocado. Na Série C, não tem nenhum jogador convocado. Na Série D, não tem nenhum jogador convocado. Então não faz sentido, correto? Parar os campeonatos da B, da C e da D, sendo que não tem nenhum jogador convocado. Então rola a Copa do Mundo, a Série A está parada, porque tem vários times que estão desfalcados. Aí depois termina a Copa, o campeonato segue normal. As séries B, C e D seguem normal durante a Copa. Só a Série C, que parou nesse fim de semana próximo, porque tinha equipes
que disputam a Série C envolvidas nessas competições aí regionais, nessas copas, Copa Norte, Copa Verde, Copa Sul-Sudeste. Essas copas são copas importantes porque elas dão vaga para a Copa do Brasil do ano que vem. Equipes campeãs estarão na Copa do Brasil já entrando na terceira fase no ano que vem. Então, como tinha times envolvidos nessas competições, as finais todas chegando ao final, nesse final de semana, meio de semana e final de semana, então o campeonato da Série C parou, o da Série D não, segue normal. O campeonato da Série C parou exatamente por esse motivo, não tem nada a ver com a Copa do Mundo, tá bom? Ouvinte no ar. Boa tarde, Band. Aqui é a Marcela de Campinas, Ponte Preta de Corpo e Alma. Ou pelo menos os jogadores voltaram a treinar, né? Até eles, né? Até os jogadores, falar pra você, né? Fala sério, gente. Ninguém mais acredita no tal desse Marco Eberlin, né, meu? Eu acho que nem ele acredita nele mesmo. É tanta mentira. Ele já foi nesse programa aí de vocês várias e várias vezes. E o mais maluco é que ele conta sempre a mesma história, né? Que ele vai. Briga com todo mundo aí, o cara é arrogante. Ainda pega e fala, não, essa semana nós estamos pagando. Tem jogador que tá recebendo, não sei o quê. E é tudo mentira. Aí ele volta de novo aí, fala a mesma coisa. Vocês fazem a mesma pergunta para ele. E ele fala a mesma coisa. Não, essa semana tá pagando, até o final do mês nós estamos pagando. E como foi no mês de maio? E se vocês fizerem uma entrevista com ele hoje, ele vai falar a mesma coisa, que ele tá acertando, que até o final. Cara, isso já faz mais de um ano que ele veio com essas mentiras dele. Aliás, o Oscar dele, né? É o melhor ator de mentira, de comédia, né? Se tornou até uma comédia meio chata, né? E o mais triste, que o cara não larga o osso, né, gente? O cara não larga o osso. Ele sabe, é igual aquele filme, já viu? Todo mundo odeia o Chris. Todo mundo odeia o Marco Eberlin, mas ele não larga o osso. É inacreditável. Ele vai ficar aí, enquanto acho que ele não vê a destruição completa da Ponte Preta, ele não vai deixar isso aí. E o mais triste, parece que ninguém tira esse cara. Que poder que esse cara tem. O cara eu acho que é o mais poderoso que eu já vi pro presidente. Porque ó, o do São Paulo caiu, o do Corinthians caiu, e ele não cai. Não é incrível, não dá para acreditar, meu. Mas vamos, quem sabe um dia, tá bom? Abraço, Band, ótimo final de semana aí pra vocês. Obrigado, mais um. Boa tarde, Batista. Boa tarde, equipe nota 10 do futebol de Campinas. Ô, Batista, eu não estou colocando muita expectativa na seleção, mas de repente não dá para descartar total não, viu? Porque nunca o Brasil foi campeão quando foi, todas as vezes que for campeão, foi desacreditado. E outra, nenhum técnico foi campeão, todos que foram campeões não tiveram o ciclo completo. Então eu já estou começando já a acreditar que pode dar certo, sem muita expectativa. Abraço, pode sim acontecer, né? Esse tipo de situação. Tem outras seleções, né, que foram campeãs assim também. O caso da Itália. Toda vez a Itália começava a competição e aos trancos e barrancos, cai aqui, levanta ali e classificava na Bacia das Almas. E aí ia passando e chegava na final. Conseguiu 4 títulos. Dessa maneira. A Argentina, na última Copa, perdeu na estreia, um negócio horroroso. Ninguém dava um centavo pela seleção da Argentina. Foi passando, chegou na final, não era a favorita e acabou tombando a França e ganhando. A França era a grande favorita e a Argentina foi campeã. Pode acontecer com o Brasil? Pode. O Brasil não está na relação dos favoritos. Qualquer um aí que você coloca, que você pergunta, melhor dizendo, coloca o Brasil como o 5º, 6º time favorito para a Copa do Mundo. Então, no máximo em 5º. Isso significa que tem 4 seleções na frente do Brasil. O próprio Carlo Ancelotti falou que não tem favorito nessa Copa. Se não tem favorito na Copa, significa que sim,
o Brasil pode abiscoitar a taça da Copa do Mundo de 2026. Breno Beretta e os seus destaques iniciais. Alô, bebê, abraço pra você, boa tarde. Alô, Batista, um abraço pra você, boa tarde pra todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Falando a respeito do mercado da bola, o Rossi, aquele atacante que começou na Ponte Preta, eu lembro bem, porque na época eu cobri a Ponte, ele tá acertando com o Amazonas para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Jogador que vai ser importante para o técnico Rodrigo Santana. As negociações entre o São Paulo e o Vitor Sá avançaram, né? O clube espera contratar o jogador, diretoria ofereceu uma boa proposta para o atacante de 32 anos até o final de 2029. Então o Vitor Sá poderá ser reforço do São Paulo na próxima janela, Batista. São 17h23. Sabe quando você encontra uma instituição que realmente está ao seu lado? Pois é, isso é o Sicredi. É ter com quem contar de verdade. O Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina, com mais de 120 anos de história e uma forma de atender que valoriza a proximidade e o cuidado com cada pessoa. Nas agências, o atendimento é humano e atencioso. No digital, completo e prático para quem prefere resolver tudo pelo telefone celular. Com mais de 300 produtos e serviços financeiros, o Sicredi oferece solução que vai do dia a dia a grandes projetos. Conta corrente, crédito, investimentos, seguros, consórcios e muito mais. Sempre com um foco nas necessidades dos associados. E o grande diferencial está no cooperativismo. No Sicredi, cada pessoa é associada, participa, contribui e ajuda a desenvolver a comunidade onde vive. No Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, abraço pra você, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde. Um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala Galera desta sexta. Emerson Barbosa ou Renan Castro? Quem seria seu lateral esquerdo titular do Guarani? Apesar do bom futebol demonstrado pelo Renan Castro, eu ainda fico com Emerson Barbosa. Na sua opinião, a SAF é o melhor caminho para o futuro da Ponte Preta? Depende. Depende de uma série de fatores. Mas é uma luz no fundo do túnel, lá no fim do túnel. Não é? Do jeito que está, não pode continuar. Então, dependendo do negócio a ser proposto, né? Primeiro o conselho tem que referendar, existem várias situações até chegar com que o clube, né, esteja preparado para poder receber uma proposta de SAF e tentar viabilizar. Mas, sem dúvida, eu acho que pela situação atual é o melhor caminho para a Ponte. Batista. 17h26, Carlos Stefanuto, ele que mora em Fortaleza. Boa tarde, amigos do Esporte da Band. Ontem assisti no Benja TV Anápolis e Paysandu. Difícil acreditar que o Anápolis é lanterna da C. O time é bastante competitivo e tem um ótimo jogador chamado Juninho. A surpresa boa para mim foi a narração do Leandro Boles. Abraço a todos. Juninho, olha aí. Juninho do Anápolis. Alguém conhece esse Juninho do Anápolis? Tá aqui o Carlos Stefanuto, diz que gostou muito do Juninho. Ô, Batista. Oi, bebê.
A única coisa o único que eu conheço é o treinador, porque o treinador é o Evaristo Pisa, que foi contratado justamente para tentar tirar lá da lanterna, das últimas posições, o Anápolis. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão. Alô, Tigrão, abraço pra você, boa tarde. Alô, Batista, boa tarde. Um abraço a você, um grande abraço aos amigos da Bandeirantes, do nosso Esporte em Debate. Rapidamente vamos para o Fala Galera do dia. Emerson Barbosa ou Renan Castro? Quem seria o seu esquerdo titular no Guarani? No momento, ainda. Isso acende uma luz amarela para o Emerson Barbosa. Mas ainda ele seria o meu titular, Emerson Barbosa. Ou seja, daqui para frente ele não é titular. Ele está titular. E o... Compliquei agora. E o Fala Galera da Ponte? Na sua opinião, a SAF é o melhor caminho para o futuro da Ponte? Nesse momento, sim. A Ponte está tecnicamente falida e virtualmente sem nenhuma perspectiva de sair do buraco onde se meteu ao longo dos anos. Insolvente e tecnicamente falida. Os números não fecham. O tamanho da dívida não é compatível com a receita. E existe um rombo administrativo inadministrável. Então, claro que se for uma SAF daquelas que a gente tem visto aí que não dão certo, feitas às pressas e sem critério, sem uma auditoria séria por trás e sem as devidas garantias, aí não adianta. Aí vão conseguir piorar o que é impiorável, se existisse esse termo. Vão piorar o que é impiorável. Impiorável, risquem. Parece que não tem fundo o buraco, mas às vezes ainda tem lá um volume morto, abaixo do fundo do buraco. Então, se for bem feitinho, é sim, nesse momento, melhor não, a única alternativa, eu diria, para que a Ponte ganhe uma sobrevida e volte a ter dias sem tantos saculejos, turbulências e sem tantos problemas como ela vem apresentando aí para a sua torcida. Então, eu acho que esse edital publicado de uma reunião extraordinária para discutir isso no âmbito do Conselho, é importante essa notícia. Ela traz esperança. A Ponte sai da inércia em que estava, pelo menos, aquilo que vaza do intramuros do estádio Moisés Lucarelli para o extramuros. Então, é uma boa notícia. Vamos esperar os próximos lances. Vamos ver quem é que estará por trás. Vamos ver se tem algum investidor, se é um fundo de investimento, se é um credor. De repente pode ser um credor, né? Um credor da Ponte. Fala, tá bom, eu pego. Já separo o meu aqui e seguimos a vida. Não sei, é muito embrionário ainda. Mas a princípio, abre-se uma expectativa de que a Ponte possa viver dias melhores, e a notícia pura e simples da publicação do edital para reunir o conselho para discutir um tema específico, e o tema específico é SAF, já traz sim um forte alento para o sofrido e preocupado torcedor da Macaca. São 17h31, só para não ficar sem a informação. Esse Juninho que o ouvinte falou, ele é um meia ofensivo destro, 1,68 m, e pelo Anápolis são 19 jogos na temporada, 4 gols marcados e 3 assistências. Ele estava no São Joséense. Também o ano passado jogou no ABC
e no Paysandu. Aliás, estava vendo aqui, né? Ele já foi campeão da Copa Verde e também campeão da Copa Centro-Oeste. Ou seja, é um jogador com tarimba. É um jogador com conhecimento dessas Copas regionais. Então o ouvinte falou do Juninho. Não conhecemos, mas ele tem bastante experiência nesse tipo de competição. 27 anos tem esse Juninho do Anápolis. Ele é natural Batista. de Belém. Nasceu em Belém, no Pará. Oi, bebê. Tem um ouvinte nosso que acompanha sempre, né? Até um abraço para ele, se chama Iago. Ele conversa sempre comigo no Instagram, até mandou mensagem agora falando o seguinte: olha, esse Juninho do Anápolis é um meio-campista de 27 anos e muito bom jogador, muito inteligente, estilo camisa 10. Como o Iago, ele se intitula aqui Iago Goiano, tem até uma foto, ó, eu amo Goiânia, ou seja, ele deve ser de Goiás, né? Então ele conhece bem o jogador, viu, Batista? É importante, né? Vai ter que montar time aí na sequência de competições. Vem janela, aí vai ter um intervalo para contratações. Então, realmente é importante saber quais são os jogadores que estão se destacando. Seu Batista, um novo desafio aí para o Tigranovski. O wakeboard, tô sabendo que ele é fera. Laco. E aí, Tigrão, o Laco tá fazendo o desafio. Conhece a modalidade aquática? Conheço. E o que é essa modalidade? Se resume no quê? Wakeboard? Você fica amarrado numa corda com uma coisa, dois equipamentos parecidos com um skate, um em cada pé. O skate é um só. E o barco sai te puxando. Ele sai te puxando, ele vai te puxando, e você vai ficando em pé. E você vai aumentando a velocidade. E vai aumentando. E aí você alça voo através de uma espécie de um paraquedas que não é paraquedas. Ele se enche e infla com o vento, com a velocidade, e você sai do chão, e aí você solta a corda e fica voando que nem um pássaro. Isso é o wakeboard. Pratiquei há algum tempo, mas como eu disse ontem, estou com um pouco de dor nas costas. Então, fisioterapia pediu para eu demorar agora, dar um tempinho, fazer uma interrupção na prática. É isso aí. Dor nas costas, viu, Batista? Você praticava lá em Jaguariúna, né? Lá tem uma pista bacana de wakeboard. Não, eu praticava na represa do Broa, em Itirapina. São 17 horas e 35 minutos. Ponte ou Guarani hoje, hein? Guarani. Vamos lá, Breno Beretta, informações do Bugre. Diz aí, bebê. Bom, Batista, vou trazer uma informação importante, exclusiva aqui na Rádio Bandeirantes, porque o Guarani está pagando nesse momento os jogadores, o que devia com relação à parte de direitos de imagem. É muito importante, né? A diretoria tinha conversado com os atletas, pelo que eu sei, prometido pagar hoje e está pagando hoje. Na verdade, até alguns dias eles falaram, olha, vamos pagar antes do jogo diante da equipe do Caxias. E pelo que eu soube, falaram que iam pagar hoje e estão pagando nesse momento. Um mês de direitos de imagem que estavam atrasados. Quando que venceu? Venceu no dia 20 de maio. Porque é sempre dia 20 que o Guarani paga, tanto o valor da carteira quanto o valor do direito de imagem. Então, do dia 21 de abril até o dia 20 de maio, estava atrasado. Hoje estão pagando os direitos de imagem, tá tudo certo. Então, a partir de agora, o Guarani vai pagar o próximo salário somente no dia 20 de junho, tanto carteira quanto CLT. É importante para dar tranquilidade para os jogadores, para o bom trabalho que vem sendo feito, tanto do grupo do Guarani
e, é claro, também pelo técnico Hélio Cizenando. Tem a janela pela frente de transferências no dia 20 de julho. É claro que o Guarani pode emprestar jogadores que não vêm sendo muito utilizados e pode fazer contratações pontuais. A folha do Guarani, nesse momento, chega a 2 milhões de reais, somando tudo, né? Comissão técnica, jogadores e por aí vai. Bom, vamos agora acompanhar a entrevista exclusiva com o técnico Hélio Cizenando, que foi hoje ao vivo nos Donos da Bola, na tela da Band, um bate-papo muito legal com o técnico do Guarani, falando a respeito do time, dessa folga que os jogadores tiveram e, é claro, pensando no jogo diante da equipe do Caxias. Oi, Batista, um abraço para você também, boa tarde para todo mundo ligado aqui na tela da Band, convidado muito especial que é o Hélio Cizenando, técnico da equipe do Guarani. Ô Hélio, vocês tiveram 3 dias de folga, né? Você até falava pra gente na Rádio Bandeirantes durante o lançamento da camisa que você não consegue curtir muito o momento, já tá pensando logo no próximo jogo, já tá se cobrando bastante. O que você faz em 3 dias de folga? Dá para não pensar em futebol, não pensar no Guarani? Boa tarde, prazer em tê-lo conosco. Boa tarde. Eu acho que o futebol ele consome bem a gente, né? Apesar da gente dar uma relaxada, né? Mas a gente fica acompanhando, vendo os adversários, né? Adversário eu penso mais agora no Caxias, né? Mas eu fiquei um pouco mais em casa, né? Fui tomar uma cerveja também, que sou filho de Deus, né? Mas aí dá uma relaxadinha, mas já na terça, na quarta ali, já começa a pensar no nosso adversário, ver o que nós podemos fazer também. Isso é bom para os atletas, né? O atleta é bom ficar em casa, ficar com a família. Eu também faço a minha parte, levar filho na escola, né? Levar ele no futebol, isso também é bom para eles também. Aliás, os seus filhos, eles te cobram bastante também, acompanham os jogos, falam, ó pai, coloca aquele, não coloca esse, os amigos que devem torcer pro Guarani em Campinas também. Não, eles não dão, eles torcem bastante, acompanham sim, tem os favoritinhos deles, mas eles não opinam tanto não, isso é legal também. E agora você tá com problemas bons, a gente pode dizer assim, né? Problemas entre aspas, porque você vem colocando jogadores que chamam a atenção da torcida também. O próprio Cauã Jesus, o Herbert é o artilheiro do Guarani, o vice-artilheiro do campeonato. Como que você vê agora a montagem do elenco? Eu sei que você trabalha muito durante os treinamentos, né? Observa bastante, mas como que você vê também com relação a desempenho dos jogadores que vem entrando? O Cauã é um menino que eu tô mudando ele de posição também, né? Que era um meio atacante, jogava até de extremo. Tenho conversado com ele em fazer dele um médio, mais ou menos que o Carlinho faz, o corredor pelo lado esquerdo. Ele tem muita força, a intensidade dele é muito alta. Tenho visto em treinos, acompanho o GPS dele. Ele entrega muito isso. Tem uns defeitos que a gente tá tentando corrigir, é muito jovem ainda, né? Às vezes fica muito com a bola no pé, demora para tirar. São coisas que só o tempo também que vai evoluindo, mas é um cara que eu aposto bastante em relação ao corredor, ele é um meio-campista que me dá também essa intensidade, a mesma intensidade que o Carlos Eduardo me dá ali, né, que a gente cobra dele correr 10, 11 km, bater uns 20 sprint, tá pisando na área a todo momento, tá fazendo cobertura de lateral. Como ele tem essa força, essa velocidade, ajuda bastante. E tem uma técnica, tem um drible também, tem um drible curtinho também, às vezes pro meio-campista isso é importante. Você fica pensando, imagino, né? O que eu vou fazer agora com o Herbert, voltou a marcar gols. E o Maranhão, você é muito cobrado, né? Tanto pela torcida, claro, pela imprensa também, do Maranhão marcar mais gols, porque centroavante vive de gols, né? Como que você vê essa situação? O Herbert, ele tem os números bons, né? Até eu tenho conversado muito com ele, tem um GPS bom, ele percorre bem, mas às vezes o jogo sem bola dele ainda precisa evoluir, é o que a gente cobra dele. Se ele vê essa matéria, ele sabe disso. Hoje mesmo falei com ele, eu fiz o pós-jogo hoje aí, mostrei uma situação que ele em relação ao jogo sem bola, tanto sem bola quando eu tô com a bola e sem bola quando eu tô sem bola, com a bola, né? E o Maranhão tem, principalmente nesses últimos jogos, ele tem me entregado muito o jogo
de pressionar o zagueiro, ele empurra o zagueiro para trás. Então ele empurrando o zagueiro para trás, ele abre um espaço muito grande para o João Paulo e para o Carlinhos ali na frente da área, porque ele não vem buscar, ele fica ali e quando perde a bola também ele já chega próximo do zagueiro, não deixa o zagueiro sair. O jogo aéreo defensivo me ajuda bastante, então são diferentes. Coletivamente, hoje o Maranhão está me ajudando bastante, não só ajuda bastante coletivo, às vezes não aparece muito pro torcedor, mas sem bola, principalmente nesse jogo, né, lá contra o Barra, a mesma coisa, ele incomoda bastante. O Herbert vai crescer, tenho certeza disso, é um jogador jovem, vai evoluir bastante, eu tenho certeza, porque a gente tem cobrado muito dele sobre isso aí. Antes de eu passar para o Batista, para o CH e para o Tigrão, eu queria perguntar para você, eu acho muito interessante essa situação de mudar jogadores de posição, enxergar que o atleta pode fazer uma posição melhor do que o outro. Como você fez e citou na última coletiva, a gente até colocou ontem na Rádio Bandeirantes, sobre o Fabinho, né? Você comentou que o Fabinho, que hoje está na seleção brasileira, era lateral, você mudou ele de posição no meio-campo, até na expectativa da gente ver mais garotos da base atuando entre os profissionais. Você tem procurado corrigir isso com cada jogador? Até quando desafogar um pouquinho mais, o Guarani estiver próximo da classificação, você pretende colocar mais esses jogadores de base, esse tipo de situação? E até o Luca, que a gente conversava anteriormente, o Luca, você pretende mudar ele um pouco de função para ele não ficar muito preso como centroavante e evoluir mais, como todo mundo espera que ele evoluía nos outros times? O Luca é diferente do Maranhão, né? O Luca gosta de sair às vezes, né? Às vezes da área para buscar um pouco mais a bola. A gente tem conversado bastante. Como a bola vai chegar, ele ficar mais perto da área, que o poder de finalização dele é muito bom. Ele tem trabalhado bastante em relação a isso também. E eu também posso jogar com o Luca e Maranhão, né? Eu acho que também pode casar isso aí também. Perco um pouco de velocidade, mas eu ganho muito em profundidade. É uma opção boa também. Em relação aos garotos, o momento de trabalhar eles é esse, que eles não estão jogando, né? De você corrigir, é trabalhar até um pouco mais com eles, né? Eu tenho uns meninos aí, o Nicolas, eu tenho o Matheus, que é do 20, o próprio Mineiro, a gente corrige o Mineiro direto. Hoje mesmo o Henrique pegou o Mineiro e o Morato, né? Que é um menino de 2010, acho que é uma joia rara que tem aí no clube. Essa semana eu pedi para ele ficar comigo a semana inteira e vou levar ele para o amistoso. É um segundo volante. Eu acho ele muito acima da média, eu tenho certeza que esse garoto vai andar e andar bem. Então eu tô puxando bastante ele, porque eu gosto bastante do jogo dele. O João Henrique pegou os dois ali para fazer um trabalho de movimentação de corpo, né? De entrada na bola. Então eles têm mais tempo da gente até depois de treino pegar, fazer algumas coisas, deixar eles com mais intensidade. E a gente faz, né? A gente gosta disso e com certeza, como eles não estão jogando, eles vão melhorar e melhorar bastante. Batista, ao vivo conosco, técnico do Guarani, Hélio Cizenando, direto aqui da Vitalícia do Brinco. Ô Hélio, primeiro, muito obrigado em atender aí a nossa reportagem, muito bom tê-lo com a gente, não tenha dúvida de que o torcedor do Guarani gosta muito deste tipo de entrevista onde a gente consegue aprofundar um pouco mais. Então um abraço para você, muito obrigado por atender a nossa reportagem. Você tem muitos acertos, né? Estava falando aí agora de categorias de base. O maior deles, o Fabinho, está na Copa, está na segunda Copa da sua carreira. Agora, qual foi o maior erro? Aquele que você dispensou o jogador e depois o jogador conseguiu seguir na carreira e se transformar em sucesso, mas naquele momento você não conseguiu detectar o talento que o jogador tinha. Um abraço. Um abraço. Tudo bem, Batista? Rapaz, é sempre um prazer. Falar de futebol é bom, né? Vocês têm acompanhado a gente aí também, eu acho que é importante e é bom a gente também, às vezes, esclarecer o torcedor, que vocês acompanham também, isso é bom. Acho que erros, Batista, eu falar pra você que, assim, falar pra você, eu dispensei o garoto, assim, que eu não vi direito, eu vou falar pra você que eu não lembro, se tiver algum garoto que, assim, que passou por mim, eu não vi, porque eu trabalhei no processo no Paulínia, que nós selecionamos 30 meninos de 12, 11, depois de 13, né? Inclusive o Fabinho estava nesse, o Gabriel que está ali no Red Bull hoje, o Gabriel Giroto era dessa equipe, tem o Cássio Gabriel que hoje está com o Evaristo na NAP, tem vários aí.
e garotos que eu não lembro. O Ravanelli, eu vi ele na Ponte Preta com 16 anos fazendo uma avaliação lá. O Ravanelli era gordinho com 16 anos, né? Eu já falei para o avaliador, manda ele voltar em janeiro, que em janeiro a gente emagrece ele. Ele ficou pouco tempo comigo no juvenil, já teve uma sessão na Ponte Preta. O Yuri Tanque, mesma coisa, chegou na ponte também, nem alojado tava, eu fui lá ver, acertei umas cabeçadas lá. O Yuri era muito ruim com o pé, a gente melhorou muito esse jogo com o pé dele. O Emerson Royal, peguei chegando também, o Emerson 2 treinos, a gente já conseguiu detectar. São vários que a gente conseguiu detectar. Eu fico triste com os que eu detectei, que era mais talentoso que alguns, e acabou não seguindo um caminho por várias coisas, né? Por não profissionalismo, por não entender, por não se dedicar. Eu fico mais triste com isso aí. Mas fico alegre também que muitos entenderam isso. Hoje a gente vê eles conversando com a gente, né? Se estivesse ouvindo um pouco mais, são essas coisas. Mas eu ainda não... Assim, falar porque a gente vai acertar todos, né? Talvez eu deixei de entregar alguma coisa, deixei de ensinar algum atleta que poderia ter ensinado mais. CH, a sua pergunta ao Hélio Cizenando. Sempre bom esse bate-papo. Boa tarde para você, Hélio. E eu queria falar sobre a espinha dorsal do seu time. Hoje é correto afirmar que você tem um time titular. Eu sei do dinamismo do futebol, essa coisa toda. Mas hoje você tem um time titular na sua cabeça? É isso que vem acontecendo e você tem utilizado? Esse time da última partida é o time titular do Guarani? Eu acho que assim... Às vezes tem uns jogos, né, que você precisa de algum jogador especial, né? Que nem quando eu botei 4 no Caxias, porque eu sabia que o meio-campo do Caxias, não, do Barra, tinha uma dificuldade ali, aí eu botei 4. O Amazonas me gerou uma dúvida porque eu não sabia que o Rodrigo iria fazer, mas se ele fizesse linha de 5, também o meio-campo ia ficar um pouco vulnerável. No segundo tempo, quando ele fez linha de 5, que ele colocou os laterais abertos, já começou a complicar um pouco o jogo do lado, pelos lados. Gerou uma dúvida, principalmente do lado do Rian e Donato ali. Começaram a abrir muito a minha linha. Aí que eu fiz a troca, né? Que eu tava com 4 homens no meio de campo, eles estavam com 2, e eles estavam abrindo muito o jogo pelos lados. Foi quando eu coloquei o Herbert, aí o Herbert acompanhava o ala de um lado, o Cachoeira acompanhava o ala do outro lado. E a gente começava, mesmo assim nós teríamos superioridade, aí deu uma acalmada pelos lados ali, que eles estavam abrindo a linha, que eles colocaram 4 jogadores em cima da minha última linha. Depende muito também, e da entrega do atleta, que tipo de jogo vai fazer, porque cada jogo é especial, assim, né? A gente tem que analisar bem, ver bem. Camisa não ganha jogo, né? É entrega. Né? Se a gente achar que o Guarani tem a camisa e lá vai ganhar, não, a gente tem passado isso para eles que não é assim, tem que lutar, tem que correr, tem que estudar o adversário, ser humilde para marcar. E ó, se eles fizerem isso com a bola, vai andar e vai andar bem. Quanto o Maringá, eu conversei com eles, eu cheguei na presença e falei, o Maringá é o favorito. Passei isso para eles. O Maringá estava fazendo gol direto, é o favorito, tem essa dificuldade aqui, nós precisamos anular isso aqui. E eles foram bem inteligentes, estudaram também onde nós poderíamos atacar e fomos felizes lá. Então tem sido dessa maneira, né? Humildade o tempo inteiro e entender bem o que tipo de jogo nós vamos estar enfrentando, né? 4 homens no meio de campo, falar para você que eu gosto bastante. Eu gosto bastante, mas se precisar de colocar o extremo, que jogue coletivamente, que chegue rápido, que me ajude sem bola, que finalize bem, que chegue na frente também com as transições, isso ajuda bastante também, jogo a jogo. Aldemir Gomes e aí, Tigrão, a sua pergunta ao Hélio Cizenando. Legal, obrigado, Hélio, por estar nos atendendo aí, sempre bom tê-lo aqui com a gente. E esse negócio de você lá em Santa Catarina ter surpreendido a todos nós, vindo com... Aliás, o Breno já tinha dado uma adiantada e tal, mas aí se confirmou na prática os 4 homens no meio, quando você vem com o Isaac e fazendo um tipo segundo volante, se eu tiver errado você me corrija, mas com liberdade também para jogar, prendendo um pouquinho mais o William Farias, e que é característica dele, e aí você libera definitivamente o Carlos Eduardo, que vem sendo eleito pela nossa equipe aí, jogo a jogo, o melhor jogador em campo, porque ele é um meia, e ele de origem, você falou outro dia na coletiva que ele é meia de origem, ele era um 10, e você no Capivariano foi dando uma mudada de posição, foi dando uma burilada aí para mudar e enriquecer o potencial do jogador. E aí eu vi o Guarani da seguinte maneira a partir de então, foram 2 jogos, que o próprio João Paulo cresceu muito de produção
quando ele passou a não ser mais a única isca de marcação, alvo de marcação dos adversários, como homem da transição. A partir do momento que você tem 3, o Isaac chega a menos, o Carlos Eduardo virou um meia típico, e sem a bola recompõe e marca pela energia que ele tem, e o João Paulo não está tão alvo exclusivo da marcação de criação do Guarani no meio-campo. Aí cresceu o Carlos Eduardo, muito, e cresceu o João Paulo, que vem fazendo grandes jogos, ele que tinha dado uma estabilizada. Então, numa mexida na plataforma tática, você não perdeu a agressividade, vem fazendo os gols e trouxe uma evolução muito grande para os jogadores que atuam no setor. Foi planejado isso? Você acabou percebendo isso depois com os jogos? Ou você já tinha na cabeça que isso realmente ia acontecer com esses atletas citados aqui por mim? Foi boa, muito boa a sua leitura, né? O William Farias também, em relação ao que você falou, o William Farias isso na frente da área. Isaac e Carlinhos protege um pouco mais o corredor ali nas coberturas, os laterais, e se aproxima um pouco mais do João Paulo. Dessa maneira eu protejo um pouco o João Paulo, né? Até sem bola, assim, que ele não retorne tanto. Eu até converso com ele, ó, isso é para te proteger, você pode girar, não precisa voltar tanto. Porque eu gosto desse camisa 10, né? Eu consegui fazer isso nos últimos clubes, no Capivariano fiz na primeira vez, era o Rafinha, que é o que está no Maringá, era o meia de origem, que eu sabia que ele era no Grêmio, eu joguei com 3 e ele. No Capivariano fazia com o Ravanelli, que era 3 mais o Ravanelli, que é um meia, né? Esse meia diferente, que acha o último passe, controla o jogo. E aqui, depois do jogo do Ituano, que eu vi ali, eu falei, vou fazer dessa maneira aqui. O Isaac não tem tanta energia de chegar ali como o Carlos Eduardo chega, mas o Isaac controla o jogo, né? Ele gira, circula, a gente termina a jogada com mais lucidez, tirando um pouco ele, assim, para voltar um pouco perto do Farias ali, para sair lá de trás com qualidade, como o Carlinhos faz, mas o Carlinhos tem muita energia de chegar, pisar dentro da área, que é uma das coisas que eu cobro dele. Da mesma maneira que ele volta para defender, eu cobro ele para chegar, tá perto do gol ali, como ele chegou no terceiro gol aqui e finalizou para trás. Nós roubamos a bola no lado direito do adversário, ele estava lá ajudando, a bola espirrou, ele acelerou e estava do outro lado já pisando dentro da área livre. Então são essas coisas que a gente gosta bastante, mais ou menos isso que você falou aí. E dessa maneira eu protejo muito também o meu camisa 10 ali também. E claro que protejo também, ajudo bastante o William Faria coordenar bem a frente da área ali. O William Faria, que é um passador, um baita passador também, ganha a primeira bola e tem combinado bem em relação a isso aí. Ô Hélio, estamos às portas do início da Copa do Mundo. Uma opinião sua com relação à expectativa para a performance do Brasil na Copa. O seu colega, o Ancelotti, vem usando aí o 4-2-4, com exceção desse último jogo diante do Panamá, mas ele talvez até mude na Copa, mas o ciclo dele foi num 4-2-4. O que você está prevendo para o Brasil na Copa do Mundo, hein, Hélio? Eu acho que ele vai um pouco nessa linha, não sei se ele vai botar 3 no meio campo não, o 4-2-4 fica bom, onde ele vai colocar o Matheus Cunha ali. Também no Manchester, o Matheus Cunha vinha fazendo essa função ali, não estava sendo um 9, né? Estava sendo um segundo atacante. Eu acho que pode funcionar bem, sendo um treinador italiano tradicional, vai se preocupar em defender bem, né? Que é natural. Mas quando tiver a bola, né, acelerar rápido, foi o que ele fez bastante no Real Madrid, que era acelerar e chegar rápido no gol. Se os jogadores comprarem a ideia também, porque hoje tem que comprar ideia, tem que correr, tem que lutar, tem que se entregar, que qualidade técnica tem, né? Mas se tiver o coração junto, melhora bastante. Estou bastante confiante que o Brasil possa fazer uma boa campanha. Eu sei que tem seleções de um nível muito bom aí que cresceu bastante, como a própria França, né? A Argentina a gente sabe que é um adversário, mas com o Ancelotti ali e com vontade, com coração, acho que a gente tem grande chance. Ô Batista, deixa eu aproveitar o tema, fazer pegar o Hélio de surpresa. Seus filhos colecionam figurinhas, esse tipo de coisa? Essa correria lá em casa. É difícil a gente conhecer todos os jogadores de todas as seleções. Vou fazer um desafio com você. Trouxe aqui, ó, uma figurinha, um pacote de figurinha. Abre, por favor, Hélio. O Hélio vai abrir o pacote de figurinha. Me complicar. Se sair aí,
tem 7 figurinhas, né? Se sair aí um bom jogador, qual deles, é uma brincadeira, é claro, qual deles você contrataria para o seu time? Vamos ver o que saiu aí. Saiu um Arábia Saudita, saiu um jogador do Paraguai, não sei se você conhece ele, o Vila Sante do Paraguai, saiu da Alemanha o Rudiger da Alemanha, esse daqui o Sobe, nem sei de que seleção que é. É o Sobe 10. Nem sei de que seleção que é. Esse outro aqui também não faço a mínima ideia quem seja, de qual seleção que ele é, ó. Esse daqui é da Suécia. João Félix. E o João Félix, de Portugal. Qual deles, Hélio? Pode olhar de novo, ó. Qual deles você traria pro seu time? Rudiger e João Félix. O Hélio já traria 2, hein? Eu pedi pro Hélio trazer um, o Hélio traria 2. O zagueiro Rudiger e o João Félix são meia de extrema qualidade. O Rudiger e João Félix, então. Rudiger é bom demais, cara. Zagueiro. Pô, aproveita, Hélio, ó. Eu tô colecionando também, mas pode levar pros seus filhos essas figurinhas. Não, vou levar mesmo. Obrigado. Tem favorito? Hélio, só pra fechar, 11 da manhã vai ser o jogo, foi antecipado. Pera aí que o Batista já vai te perguntar também, mas 11 da manhã é o próximo jogo. Eu até falava, né, que vocês vêm treinando sempre de manhã. Pra vocês, o que muda do jogo das 4 da tarde para as 11 da manhã? Serão 2 jogos, né? Um aqui no Brinco contra o Caxias e o outro vai ser fora de casa no dia 28 contra o Figueirense. Para nós, acho que não muda nada, que é o horário nosso, né? Geralmente, os meninos já estão aqui, 8h30 já estão 7h30, 7h40, a maioria estão tomando café ali. Pra gente não muda muito, não. E eu acho muito bom, um horário gostoso por torcedor. Horário legal. Ô Batista, pode perguntar. Não, só para finalizar, tem favorito na Copa para você? Eu acho que do jeito que vem mantendo uma estrutura, eu acredito que a França, a Argentina, a Inglaterra. E depois eu acho que vem o Brasil. Se o Brasil encaixar, nós vamos embora. Tô confiante. Abraço, Hélio. Muito obrigado, viu? Abraço, com Deus. Valeu, tá aí o Hélio Cizenando. O Breno Beretta volta em instantes para trazer informações, mais detalhes do Guarani. Bom, tá aí a palavra do Hélio Cizenando. Falou com a gente, um bom papo, um cara de extrema qualidade, né? Tanto como profissional quanto como pessoa. A gente pode conhecer o Hélio um pouco mais nessas entrevistas também. E é um sujeito da melhor qualidade, é um ótimo profissional que vem fazendo um bom trabalho no Guarani. Bom, Batista, falando sobre o time bugrino, né? Na segunda-feira, pelo que eu soube, o lateral esquerdo Emerson volta a treinar. Ele teve realmente uma torção no tornozelo esquerdo, mas ele recupera muito rápido. Então ele volta a treinar na segunda-feira e não deve ser problema para o jogo diante do Caxias. Já o Maurício Antônio, ele está fazendo tratamento, pelo que eu soube, é uma tendinite, né? É algo muscular, mas ele também vai se recuperar para o jogo do próximo sábado contra a equipe do Caxias, marcado para dia 13, né? Próximo sábado, não esse, amanhã no caso, no outro sábado, às 11 horas da manhã. Então, o Hélio Cizenando deverá repetir a mesma formação, até pelo que ele disse, né, sobre os demais jogadores, ele deverá repetir a mesma formação dos 2 últimos jogos, as vitórias contra a equipe do Barra e também contra a equipe do Amazonas, em que o técnico Hélio Cizenando aplicou, junto com os jogadores, mais uma goleada de 5-0 na última partida. Amanhã tem jogo treino, vai ser no CT e vai ser contra a equipe do Santo André, que está na disputa da Copa Paulista. Jogo treino, então, contra o Santo André, para ele movimentar os jogadores, principalmente atletas que não vêm atuando boa parte dos jogos no time profissional. Ele até citou Morato, ele acabou se confundindo, porque é o Maroto. Na verdade, é o Maroto, jogador das categorias de base, é uma das grandes promessas do Guarani e vai atuar nesse jogo treino de amanhã no CT do Guarani pela manhã. Batista.
São 18h02 em Campinas. Eu quero ouvir os comentaristas sobre o Guarani, mas antes, aproveite a promoção de pizza para viagem do Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Pizza grande por um preço sensacional, por apenas R$ 69,90 para retirar no restaurante. Vou repetir, pizza grande, apenas R$ 69,90 para retirar no Ponto 10. Sabores calabresa, lombo, marguerita, napolitana, frango, presunto e milho. Peça sua e faça a festa onde você quiser. Mas, se preferir, você pode optar pela comodidade do Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Salão climatizado e ótimo atendimento. Aproveite porque lá tem rodízio de pizza somente R$ 59,90. R$ 59,90 no rodízio de pizza. Chopp Brahma 8,90 de 300 ml. Cerveja garrafa 600 ml a partir de R$ 10. Chega mais que o Ponto 10 Pizzaria e Restaurante te espera. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na esquina com a Cônigo Cipião. E tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Bandeirantes. E aí, CH, o que você achou da entrevista aí do Hélio Cizenando? Achei muito boa. Bater papo com o Hélio é fácil, né? É como você jogar com um atleta que domina bem a bola e passa muito bem. Sujeito inteligente, ele tem a característica dele, mas o que eu mais gosto é com a objetividade que lhe é peculiar. A conversa com ele não tem atalho, ela é reta, objetiva. E isso, para você comandar um time de futebol, é muito bom. Nem sempre, né, dá certo, mas o Guarani está dando certo. Vai subir o time? Não sei. Mas tudo encaminha para que sim, não é? Respondeu todas as perguntas e está muito claro para mim, Batista, uma pergunta que fiz, que ele já tem o time titular. Ele vai, eu sei que existem variações, mas a base sempre é a mesma. O Emerson, lateral esquerdo, vai retornar semana que vem. Maurício Antônio na zaga. Meio campo tem como esteio ali 3 jogadores que mais o Cachoeira não saem do time. Farias, Carlos Eduardo e João Paulo. Na frente ele mesmo explanou sobre a importância tática do Maranhão. Eu não concordo muito, mas o treinador é ele. E aí tem uma posição para ele ficar brincando, né? Ou coloca 4 no meio, ou 3 atacantes. Enfim, passa segurança, passa transparência e eu gosto disso. Está no caminho certo, Batista. E para você, Tigrão, a sua opinião também sobre a entrevista com Hélio Cizenando. Entrevista muito boa. Muito boa. Entrevista, assim, leve, né? E objetiva. Sem muito gueri-gueri. Chegou lá, deu o recado que nós perguntamos, ele respondeu. Me parece que o que mais me impressiona é que ele tem hoje, diferente de quando ele assumiu o Guarani, e aí louve-se a boa leitura de jogo dele e o conhecimento a respeito de futebol, para que ele possa melhor avaliar as características individuais dos jogadores. Ele tem o elenco rigorosamente na mão. Ele sabe tudo que cada um pode realizar e tudo que cada um realiza de melhor. É isso que ele passou para mim na entrevista. Eu gostei muito. Ô, bebê, Guarani mudou o horário do jogo, será no dia 13 mesmo, né? Dia da estreia da seleção brasileira. Sempre bom relembrar para que o torcedor não perca o horário do jogo, hein, bebê?
Exatamente, passou das 4 da tarde para as 11 horas da manhã. Então, no dia 13, sábado, não amanhã, no outro, às 11 horas da manhã, transmissão aqui da Rádio Bandeirantes, esse jogo entre Guarani e Caxias. Jogo importante para o Guarani tentar manter a liderança da competição. E até aquilo que eu falava durante a semana, Batista, até perguntei para o Hélio para saber dele, né? Porque eu coloquei uma enquete no Instagram para saber se o pessoal, no geral, né, torcedores, preferiam o jogo às 11 da manhã ou às 4 da tarde. A maioria preferiu às 11 da manhã. E, curiosamente, muitos jogadores que me seguem, todos votaram às 11 da manhã. E eu até falava, olha, o Guarani treina sempre esse horário, então eu imagino que para eles, eles estão ambientados. E até o Hélio falou isso hoje, olha... O pessoal chega aqui 7h30 da manhã, vai tomar café, a hora que começa o treino é lá pelas 9h30, porque eles assistem vídeos ou vão para a academia antes, mas treino no campo mesmo, que é um treino muito intenso, começa lá pelas 9h30, 10 horas da manhã. Então, no horário que vai começar o jogo, às 11, é um horário que eles estão habituados a treinar, e treinar com bola. Ou seja... não vão sentir muito, até porque eles treinam todos os dias nesse horário. O jogo treino amanhã, inclusive, contra o Santo André, vai ser por volta desse horário, mas vai ser no CT, Batista. E aí, Tigrão, o Guarani vai ter uma performance melhor ou pior jogando às 11 horas da manhã? Eu vou responder como respondeu o Hélio. Eu só vou tirar o nós, né? Porque eu não jogo nem treino o time. Ele disse, pra nós não muda nada. E pra mim não muda nada. Sabe? Absolutamente nada. Inclusive tem um outro detalhe. Nessa época do ano, a gente tá percebendo aí que de manhã pra sair debaixo lá do cobertor de cachorro, a cama de cachorro não tá fácil, hein? Tá frio pra caramba, hein? Pelo menos aqui em casa, misericórdia. Então, 11 horas da manhã ainda tá uma temperatura amena, né? E o Guarani, ele disse o seguinte, ele é o Hélio. Os caras, 7h30 da manhã, estão tomando café aqui, cara. Não tem essa. A gente começa a treinar e 11 horas é o horário que a gente tá treinando. Não, Batista, prevaleceu o bom senso. Você vai manter um jogo às 4 horas, aí tem juiz que dá 10 de acréscimo, outro dá 12, outro dá 9. Aí demora pra voltar no intervalo. Pô, vai sair todo mundo correndo do estádio, entendeu? Todo mundo correndo pra ir pra cá. Tô falando da torcida, os próprios jogadores. Ou será que algum jogador não vai querer acompanhar a comissão técnica do Guarani, os dirigentes, o juiz, a arbitragem, o corpo todo de arbitragem, não vai querer ver a estreia do Brasil na Copa do Mundo? É perigoso, né? Porque fica aquela correria, um tá indo pra casa do irmão, ou o cunhado que tá indo lá na casa da irmã, e o outro que, esse eu vou ver com meu pai, não, esse eu vou no bar, eu vou porque tem um telão, vira um trânsito infernal, acaba tendo acidentes, sabe? Todo mundo naquela correria. Pô, fez o jogo, 11 horas, time tá... O Guarani vai levar vantagem. Você quer saber o que eu penso? O Guarani vai levar vantagem nesse jogo aí. Porque certamente o adversário não tem a mesma rotina de treinamentos que tem o Guarani. O adversário vai sentir mais de jogar às 11 da manhã do que o Guarani, que já tá, até parece que sabia que ia acontecer isso. Já faz como programação de trabalho. Então, se mudar, vai mudar para melhor. Agora, perdeu. Perdeu porque não jogou bem, perdeu porque o goleiro falhou, perdeu porque o Beck errou o tempo de bola, perdeu porque o centroavante errou o buraco. Perde por circunstâncias e não por causa do horário. Mas eu acho que, pelo menos analisando aquilo que disse o treinador do Guarani, o Guarani leva até alguma vantagem jogando às 11 com relação à sua adaptação de trabalhar nesse horário que o adversário, o Caxias no caso, provavelmente não tem a mesma programação. E explico por quê. Se aqui tá frio assim, de manhã, pois durante o dia esquenta, né? Fica uma delícia. Mas começa a ficar legal. Hoje eu saí do estúdio aí, que estava com o ar-condicionado desligado, e tava frio pra caramba. A hora que eu pus o nariz pra fora do estúdio, dos donos da bola, amplo e moderno estúdio da Band+,
Quando eu pus o nariz para fora, parece que eu tava abrindo um freezer. Era 1h da tarde, na sombra, claro. O sol tava melhorzinho. Então, eu não acredito que o Caxias, numa região muito mais fria do que aqui, esteja dando café da manhã às 7h30 para os caras lá no centro de treinamento ou no Centenário, que é o estádio. Não acredito. Então, em tese, vou falar para você que é capaz até de Guarani ter um bônus aí com o horário. E aí, CH, o Caxias é de uma região muito fria. Eu já peguei menos 4 graus lá na Serra Gaúcha. Então, vai jogar no frio. Não é melhor para o Caxias do que para o Guarani, que joga sempre com a temperatura, não vou dizer alta, mas em relação à Serra Gaúcha, bem mais alta, hein, CH? Quem leva vantagem? Eu acho, Batista, assim, ó, o Guarani está habituado, como disse o seu comandante, não deve fazer muito calor, mas também não deve fazer muito frio. Uma temperatura aí que vai girar em torno de 23 a 25 graus pela época do ano. Acho que o Guarani está preparado. Agora, o Caxias eu não posso responder. Eu tenho a impressão que vai ser pior para o Caxias do que para o Guarani. O Caxias, ele está acostumado a... né? Estou falando em termos de clima, tá, gente? Eu não estou falando de time contra time, estratégia contra estratégia. Mas eu tenho a impressão que o Guarani, nesse aspecto, apesar de ser às 11 da manhã, leva vantagem, Batista. Ô, Batista. Oi, bebê. Um detalhe é, pelo que eu soube, o Caxias virá na quinta-feira. Geralmente vem um dia antes, né? Viria na sexta, mas como o jogo vai ser sábado pela manhã, então o Caxias vai vir na quinta-feira. E só na audiência rotativa do rádio, né? Para quem tá ligando o rádio agora, eu trouxe no início do boletim em primeira mão que o Guarani quitou o salário que estava atrasado, direitos de imagem. Quitou hoje o direito de imagem, um mês que estava atrasado. Do dia 21 de abril até o dia 20 de maio estava atrasado. Então o Guarani quitou hoje, não deve mais nada para os jogadores. Bom, são 18h14, Pedro Piscinato, destaques da Ponte para o noticiário da Macaca que vem já já. Enquanto o time profissional segue treinando de olho no confronto contra o Cuiabá na próxima terça-feira, o time sub-20 da Ponte Preta estreou hoje com derrota no Campeonato Paulista da categoria. A Ponte Preta foi derrotada por 2-1 para a Portuguesa Santista e o gol da Macaca foi marcado pelo Luquinha, garoto que já integrou o time profissional, Batista. Precisando de peças para o seu carro? Passe na Rocha Autopeças e encontre tudo em peças mecânicas para veículos nacionais e importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado e tudo à pronta entrega. Escolha uma oficina de sua confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. São 7 lojas estrategicamente espalhadas por Campinas e região. Acesse agora para saber mais. rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp para falar diretamente com o vendedor. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados.
importados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 98895 0000. Para quem está sonhando em trocar de casa, o consórcio de imóveis do Sicredi é o melhor caminho. Aqui você realiza e ainda conta com uma das melhores taxas do mercado, alto índice de contemplação, além de atendimento consultivo e personalizado e muito mais. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até as suas conquistas. Simule agora. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a final da Copa Verde ontem no duelo realizado em Anápolis. O Anápolis derrotou o Paysandu pelo placar de 3-1. A decisão da competição ocorre no próximo domingo, 18h30, no Mangueirão, em Belém do Pará. O Anápolis pode perder até por um gol de diferença para levantar o título. Amanhã sai o campeão da Copa do Nordeste. O duelo entre Vitória e Fortaleza. No primeiro jogo, atuando fora de casa, o Vitória derrotou o time cearense pelo placar de 2-1. Joga por um empate para conquistar o título da competição. Destaque agora para o Campeonato Brasileiro da Série B, a Série B que não para durante a Copa do Mundo. E hoje teremos o duelo que abre esta rodada entre Operário e Juventude. 20h, a bola rola, comando do Operário. Um detalhe que esse jogo será no Couto Pereira, em Curitiba. A rodada prossegue amanhã, 11h, com Criciúma e Londrina. No domingo, 4h, tem CRB e São Bernardo. Segunda-feira, Vila Nova e Botafogo, América Mineiro e Atlético Goianiense. A Ponte Preta volta a campo na terça-feira, 7h, contra o Cuiabá. Na terça-feira ainda tem Náutico e Fortaleza. Quarta-feira, 8h, Ceará e Avaí. Além de Goiás e Novo Horizontino, fechando a rodada na quarta, 9h, tem Sport e Atletique. Campeonato Brasileiro da Série C. A Série C volta apenas no dia 13. E o jogo que abre a rodada é justamente o jogo do Guarani. 11h, no sábado que vem, dia 13, no Brinco, líder Guarani pega o Caxias. Já pelo Campeonato Brasileiro da Série D, neste fim de semana, a última rodada da fase de grupos. Os times paulistas, quase todos estão classificados. No grupo A, 14, o 15 já classificado. No domingo, vai até o Rio de Janeiro pegar o Nova Iguaçu. Vai conhecer nesta rodada qual será o seu adversário no mata-mata da segunda fase. Vamos ter em Rio Claro, pelo mesmo grupo, Velo Clube e Maricá. Um dia antes, mais times paulistas entrarão em campo. A Portuguesa Paulista pega a Carioca, amanhã às 3h. E o Água Santa vai até o Rio de Janeiro pegar o América Mineiro. O Água Santa já está classificado, assim como também a Portuguesa. Amistosos internacionais, com destaque para o amistoso do Brasil. O Brasil faz o seu último amistoso antes da estreia na Copa do Mundo. O amistoso será amanhã contra a seleção do Egito. Já nos Estados Unidos, o Brasil pegando o Egito amanhã às 7h, no horário de Brasília. Destaque para amanhã também, Inglaterra e Nova Zelândia. Tem o adversário do Brasil na primeira fase, a Escócia, que joga contra a Bolívia. Outros duelos também entre Estados Unidos e Alemanha e também o confronto entre Argentina e Honduras. Lembrando que a seleção brasileira estreia no dia 13, sábado que vem, às 7h, contra a seleção de Marrocos. Atenção, torcida bugrina! Chegou o Sócio Campeão Free. Você faz o cadastro gratuitamente e já garante vantagens exclusivas, com meia entrada nos jogos do Guarani Futebol Clube. Conheça também o Sócio Campeão Corporativo e outros planos para você. Acesse agora sociocampeão.com.br. Faça seu cadastro e seja sócio campeão. Baixe o aplicativo Bugra ID. Tenha tudo do Guarani na palma da mão. É grátis e com promoções exclusivas.
exclusivas. Guarani Futebol Clube, juntos somos mais fortes. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. São 18h21, Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes até as 19h30. Sabe aquele aroma que invade a casa inteirinha e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e muito cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. E tudo com o toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal da Aroma das Ervas. Combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse agora para saber mais aromadazervas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E não deixe de provar o nosso chimichurri. Chimichurri! 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 Sensacional, hein? É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Bandeirantes! 18h23, informações da Ponte Preta, Pedro Piscinato. Batistão, vamos começar o noticiário da Ponte Preta falando sobre o assunto do dia, que foi a publicação em um jornal do edital de convocação de uma reunião extraordinária do Conselho Deliberativo da Ponte Preta. Quem nos acompanha aí pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas pode ver a imagem aí dessa publicação, desse edital, que resumidamente é uma convocação para a discussão de uma possível SAF na Ponte Preta. Neste primeiro momento, nesta primeira reunião que está marcada para o dia 17 de junho, os conselheiros da Ponte Preta irão votar na aprovação ou não do clube do futebol da Ponte Preta se tornar SAF. Caso essa votação seja aprovada nesse dia 17, aí, a partir disso, o clube pode sim buscar parceiros ou receber propostas pelo futebol da Associação Atlética Ponte Preta. No início do mês passado, mais especificamente no dia 11 de maio, nós conversamos aqui no Esporte em Debate com o vice-presidente e também o diretor de futebol da Ponte Preta, o Marco Antônio Eberlin, e o Tigrão até questionou ele sobre uma reestruturação financeira do clube e possivelmente uma SAF. Vamos ouvir o que disse o dirigente pontepretano naquela oportunidade. A pergunta é nesse sentido. Primeiro, se você conhece detalhes desse plano de reestruturação, e você conhece, nunca conversei com você a respeito disso, você conhece, se você acha que em algum momento algo parecido ou até mesmo com a contratação desta empresa poderia ser colocado em prática na Ponte. Olha, eu não conheço a fundo, sei da existência, conversei com o Castanheira já, tem dado certo na Portuguesa, acredito que primeiro, pela divisão que disputa a Portuguesa, os investimentos no presente momento é menor, mas o mesmo plano está sendo desenhado na Ponte Preta também, por uma empresa de grande conhecimento de mercado na área de futebol, que é a Álvares Marçal. Está um pouco tardio, mas acho que logo, logo o torcedor terá conhecimento desse plano, Valdemir. Ela está identificando, fazendo uma auditoria interna para que no futuro próximo ela possa informar ao Conselho Deliberativo de 300 membros
a realidade de endividamento do clube e também com essa auditoria ela vai mostrar o que a Ponte precisa fazer dentro da sua estrutura para poder retomar, se não imediatamente o crescimento, mas para poder equacionar o endividamento. Fundada em adianto que existe um contrato de 1983. com confidencialidade com a Ponte Preta, que isso não será passado à imprensa ou tornar isso público. Quem poderá tornar público num futuro é a associação, o Conselho Deliberativo da Associação Atlética Ponte Preta. E a empresa já está trabalhando, Marquinhos? Já está quase terminando, até está atrasado por situações da Ponte Preta, por um ou outro motivo. Essa empresa contratada, que já está trabalhando, e essa é uma grande notícia, ela vai propor um plano de reestruturação e gerenciamento de crise, ou ela começa a pavimentar um caminho para que a Ponte pense concretamente num prazo médio, no futuro não muito distante, em algo parecido ou algo concreto e similar a uma sociedade anônima do futebol? Eu acho que o futebol caminha para essa situação. É diferente, e porque não é noticiado, a Ponte Preta, como eu disse, o Torrano sendo o doutor Torrano sendo resiliente, equilibrado, dirigindo de forma estoica, ou sendo estoico, Valdemir, tá? Ele tem trabalhado nisso tudo, tá? Situações de SA, desde meados de 2022, a gente vem aqui e recebe. Agora, ficar fomentando isso através da imprensa, de tudo que chega aqui, que tem que ser filtrado, verificado o poder de investimento, lastro financeiro, as devidas garantias necessárias para se fazer esse tipo de empreendimento, demanda um certo tempo, né? E a Ponte Preta quer estar melhor equacionada, ou melhor, com um plano já dirigido para mostrar para um futuro parceiro, tá? Eu sempre entendi que SAF não é uma situação ideal. Esse é o meu pensamento, eu não sou o dono da Ponte Preta. Ou eu entendi o seguinte, que para se negociar, a Ponte Preta ela teria que estar numa situação melhor. E vou te dizer mais. Eu acredito que hoje 98%, olha bem o que eu estou dizendo, 98% dos clubes de futebol do Brasil vão se transformar em sociedade anônima. Não que eles vão ter um parceiro, que vão vender suas cotas. Num primeiro momento, eles vão se transformar em sociedade anônima por motivos tributários, tá? Hoje, o atrativo tributário para quem é SA é muito maior do que que permanece na condição de sociedade civil, sem fins lucrativos. O aumento de um certo imposto é muito grande. Se não me engano, vai ser taxado 15% para a sociedade civil da arrecadação do ano. Um clube que arrecadar 50 milhões vai pagar 7 milhões, né? Acho que é 6 ou 7 milhões de imposto. 7,5 milhões de reais de imposto. Sendo que na sociedade anônima isso cai para 5%. Passa a pagar 2,5 milhões. Então isso vai forçar com que os clubes de futebol passem a ser SAF, pelo menos a maioria deles. Amanhã depois vão escutar, a Ponte vai fazer uma SAF. O Fortaleza é SAF e não tem parceiro. Acredito eu que o Novo Horizontino deve ser SAF e não tem parceiro. O América de Minas é SAF há muito tempo, não tem parceiro, né? E outros clubes que eu acabei esquecendo agora, mas poderia falar também, Valdemir, que já se transformaram em SAF, já prevendo isso. Mirassol, eu não sei se é SAF ou não sei te dizer. Apesar de ser muito amigo do Juninho, nunca perguntei, não sei se já está constituída a sociedade anônima. Porque você pode deixar constituída. No passado, foi constituído na Ponte Preta, o Valdemir e o Batista vão lembrar, a Ponte Preta S.A. Depois a Ponte Preta S.A. se tornou Ponte Preta Limitada.
que veio como sócia majoritária a Partibol, que de repente, depois que eu saí daqui, como um passe de mágica, deixou de existir, né? Então, constituir uma sociedade comercial não quer dizer obrigatoriamente que de imediato a Ponte Preta vai ceder parte de suas cotas da sociedade comercial para investidores. Só estou alertando que possivelmente a maioria dos clubes vai optar pela versão de sociedade anônima de futebol, principalmente por motivos tributários. Tá aí, ouvimos o que disse o vice-presidente da Ponte Preta e também diretor de futebol Marco Antônio Eberlin, falando sobre uma empresa que já está trabalhando na Ponte Preta no quesito de reestruturação financeira. Depois ele comenta também a respeito de uma possível SAF em um futuro na Ponte Preta e aparentemente as coisas dentro do clube estão caminhando para uma SAF, já que no dia 17 de junho haverá essa reunião extraordinária para essa discussão e votação da criação de uma SAF na Ponte Preta. Em um detalhe, no edital que foi publicado hoje, sexta-feira, dia 5 de junho, no dia 16, um dia antes dessa reunião extraordinária para a votação, haverá uma audiência para os conselheiros do clube, tanto os conselheiros natos quanto os eleitos, para esclarecimentos e dúvidas, é claro, caso tenham dúvidas sobre esse assunto. Batista, vocês querem comentar a respeito dessa situação, dessa possível SAF na Ponte Preta? E depois eu volto com informações do futebol. Sim, mas antes quero falar da Logos Materiais Elétricos. A loja de materiais elétricos em Campinas que você já conhece. Há mais de 35 anos no mercado, atendendo Campinas e toda a região. Empresa conceituada, sempre oferecendo as melhores marcas, serviço de eficiência, agilidade na entrega e preços competitivos, para sua total satisfação. A Logos tem consultores treinados para oferecer o melhor atendimento para você, seja para compras unitárias ou vendas em grande escala, para construtoras, empreiteiras e para quem administra condomínios. Faça o orçamento, a Logos cobre qualquer oferta da concorrência. A loja está localizada na Rua Manuel Francisco Mendes, número 433, Jardim do Trevo, em Campinas. Horário de funcionamento da Logos, de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã até as 5h30 da tarde. E aos sábados tem um horário especial das 8 da manhã até o meio-dia. Logos Materiais Elétricos. Bandeirantes. Ô Pedrão, você tem a data dessa entrevista, quando ela foi pro ar ou não? Dia Lembra? 11 de maio. 11 de maio. Isso. Então, não faz um mês ainda, né? Ainda da entrevista. Não. Ainda não. Hoje é dia 5. Dia 5. Dia 11 é na próxima quinta-feira. Perfeito. Eu estou fazendo essa pergunta justamente para estabelecer uma cronologia. Então, vai dar um pouco mais de um mês dessa entrevista, porque a convocação está... O edital convoca para o dia 17. Então, dia 11 estará completando um mês dessa entrevista e no dia 17 tem a primeira reunião para dar o primeiro passo para que a ponte possa, então, ser aparelhada e, consequentemente, se transformar em SAF. Começo com você, CH, comentando aí a respeito dessa notícia e também sobre essa entrevista que acabou ficando atual, né? Uma entrevista de quase um mês atrás, mas devido ao edital de convocação, acabou ficando uma entrevista atual, hein, CH? Verdade. Exatamente isso, né? Pertinente o assunto, a recuperação da fala do Eberlin em relação à SAF foi muito pertinente, né? É como você disse, o que a ponte tem que fazer agora é a pavimentação da estrada para a possibilidade de SAF. Ela estará pronta para a SAF caso os conselheiros e quem de direito aprove esta condição.
Então, então agora vai resolver o problema. Eu duvido, pela parte burocrática, por uma série de coisas, que nesta temporada seja instituída aí uma SAF. A não ser que tenha uma coisa na gaveta, aprovou, no outro dia fecha o negócio. Eu não tenho essa informação, posso mudar de ideia. Então, eu espero que essa possibilidade também, além da parte da pavimentação, né, passar por conselho, por aprovação, tem que tirar dúvidas dos conselheiros, enfim, todo o rito aí que tem que ser feito aí em relação aos primeiros passos, né? Agora, eu só espero, e é a minha torcida, que não seja um balão de ensaio pela situação efetivamente que a Ponte se encontra. Acho que ficou muito claro o que eu penso. Eu desejo que isso passe da melhor forma possível, que os conselheiros e diretores tenham o juízo de poder efetivamente montar uma situação que seja minimamente prejudicial para a Ponte. Muito cuidado com isso. E aí que tenham alguém interessado. Eu não tenho informação que tem, mas pode ser que tenha. Mas antes disso, os problemas atuais precisam ser resolvidos. E os problemas atuais todo mundo sabe quais são. Todo mundo sabe. Então, legal, é uma luz no fim do túnel, mas é apenas uma luz. Para virar realidade, tem um caminho aí significativo até as coisas melhorarem, Batista. Ô Tigrão, a sua opinião também, né? Essa empresa já está trabalhando há algum tempo e os clubes que se transformaram em SAF, eles percorreram este caminho para poder ter segurança no negócio. O Guarani está fazendo isso, para usar um exemplo bem próximo, aliás, bem próximo mesmo, já que os estádios são muito próximos. Então, contrata-se uma empresa para fazer a auditoria, o levantamento e também para auxiliar no caso se aparecer algum parceiro. No caso do Guarani, Ernest Young. E no caso da Ponte, a Ponte já deu o primeiro passo com a contratação dessa empresa. E o segundo passo agora é esse edital de convocação, que será no dia 17. Então não temos conhecimento, lógico, evidente, de todo o trabalho que está sendo feito, mas observando de longe, me parece que o caminho está sendo percorrido. Contrata a empresa, marca, publica o edital, marca a reunião, para que possa então caminhar para ali na frente ou lá na frente o clube estar com segurança para fazer algum negócio, hein, Tigrão? Eu levantei essa bola aí na hora do almoço, né, nos donos da bola, de que coincide esse edital com um aumento muito significativo da insatisfação, né, por parte da torcida, enfim, a imprensa toda hora cobrando, os jogadores toda hora se manifestando. Então eu levantei essa bola, que tomara que não seja um trabalho de bombeiro. Vamos botar esse edital, o negócio é lento, mas damos uma baixada na fervura, porque a pressão está muito forte. Eu acho que não é isso, mas espero realmente que não seja. E dentro aí das palavras do Marco Eberlin, nessa entrevista, do dia 11, né? Do dia 11 de maio, foi uma segunda-feira. Você vê que ele diz que a empresa... Eu só queria que o Pedrinho me repetisse o nome da empresa, que o Marco disse... Álvares e Marçal. Álvares e Marçal. Então, ele disse que essa empresa já está concluindo o trabalho. O trabalho já está muito adiantado. Isso ele disse em 11 de maio. E aí, quando ele falou da Álvares Marçal, no dia 11, eu fui aqui dar uma pesquisada. Qualquer um pode fazer isso. Hoje, não precisa ser bacharel em direito, nem contador, nem mágico. Dá uma gulgada, já aparece. Empresa especializada
em recuperação judicial. Ponto. Entre outras atribuições que ela tem de auditoria e de consultoria. Mas uma consultoria especializada em indicar ou não e em montar processos de recuperação judicial. Tá aí, não sou eu que estou dizendo. Você vai abrir aí, você vai ver o que é a Álvares Marçal, que, aliás, é uma empresa muito bem conceituada no mercado. Ponto de novo. E aí, misturando um pouquinho aqui com uma atividade comercial que eu tenho, nunca escondi isso de ninguém, muito pelo contrário, sempre divulguei, que é em área comercial, trabalhando para indústrias no segmento de construção civil, vou me permitir fazer aqui uma metáfora, né? Considerando que a Ponte está construindo uma SAF, eu tenho que dizer que a recuperação judicial é o alicerce, a fundação. E a negociação final da SAF é o telhado e a pintura. Então, para quem conhece um pouquinho de construção civil, primeiro, fundação, alicerce. Depois ergue as paredes. Depois hidráulica, elétrica, laje. E depois telhado, aí pinta, bom, e dá a chave, aí todo mundo vai ser feliz. Então não dá para atropelar ou inverter os valores. Não, na minha opinião, mas não está mais aqui quem falou se a Ponte vier com um planejamento que contraria essa regra e com uma execução que dê certo. Mas não dá para mandar a carroça puxar os bois. Os bois é que puxam a carroça. O carro de boi é puxado pelos bois. Se você mandar a carroça puxar, vai dar tudo errado. Não funciona. Vai empacar tudo. E nem os bois vão entender o que está acontecendo. Então, a Ponte tem que declarar de uma maneira oficial qual é o débito e quem são os credores. Ponto. Acabou. Olha, está aqui e a Justiça deferiu uma recuperação judicial de replanejamento do pagamento. Aí vem o cara da SAF, quando eu falo o cara é um investidor, ou grupo, seja lá quem for. E ele fala, tá legal, qual que é o patrimônio? O que eu estou comprando? E qual que é o passivo? São as três bases, porque conhecer a Ponte Preta o mundo conhece. A Associação Atlética Ponte Preta, fundada em 11 de agosto de 1900. Todo mundo conhece. Ah, se o cara tá no meio do futebol, ou se ele não tá, ele contrata alguém que é do ramo, que é do futebol. E a Ponte? Nossa, a Ponte, nossa, várias vezes vice-campeão paulista, já chegou em semifinal do Campeonato Brasileiro, já chegou em final de torneio sul-americano. Então todo mundo conhece a Ponte. Então o que eu tô comprando? Tô comprando a marca, o CNPJ, 90% aqui do que é, mas vai comprar o quê? O futebol, o estádio, vai comprar tudo, é porteira fechada, compra também a expansão, compra também o Jardim Olina, compra só o futebol. Isso é lá na frente. Mas o cara que vai comprar, normalmente, ele fica com 90% do controle do clube. E 10% permanecem com o clube, com a associação, com o clube associativo. E para que ele faça esse investimento, ele precisa conhecer, basicamente, o que é que ele está comprando, qual é o passivo e qual é o planejamento, o replanejamento de dívida para pagar esse passivo. Por exemplo, se a Ponte deve 400 milhões, vamos lá, hein? Fechando, viu, Batista? Mas não é 400 milhões, é menos. Porque na hora de negociar com todos os credores, você baixa isso aí por menos da metade. Isso é histórico. Mas vamos lá, 400 milhões, 400 milhões. Se forem 12 anos, são 33 milhões por ano. Vai ter uma correção, isso tudo é negociado. 33 milhões, você divide por 12. Esse é o planejamento. Se for 400, depois você vai dividir isso por 2. 33 milhões
Tá certo? 33 milhões dividido por 12. 2.750.000 por mês. É isso que precisaria ser viabilizado para pagar a conta. Muito bem, mas como vai tudo ser renegociado, inclusive dívidas tributárias e dívidas trabalhistas e dívidas com os principais credores cíveis, você derruba isso daqui de 400 milhões para 200 milhões. No mínimo 200 milhões. Pode ser menos que isso. No máximo 200 milhões. Então, nós estaríamos falando numa negociação ampla de 1.350.000 por mês. E aí, se quem vai comprar a bronca toda de 400 milhões e é possível renegociar por 200 milhões, ele põe mais 200 milhões de aporte para viabilizar o clube, para fazer novos investimentos, para montar um time, para disputar uma Série A, que a Ponte já está na Série B, estamos conversados. Agora, esse é o caminho. Primeiro, a oficialização da dívida. Primeiro, o referêndum da Justiça, não é? Deferindo um processo, um pedido de recuperação judicial. E pronto, e aí o clube se viabiliza. Agora, quem está por trás? Isso que o Marquinhos falou é verdade. Tem garantia? É aventureiro? É um cara que vem aí para lavar dinheiro? Quem é que vai pegar? Mas o caminho não pode, na construção da SAF, fazer primeiro o telhado, depois o alicerce. Então o telhado é a assinatura, é a negociação da SAF. E o alicerce é a recuperação judicial. Só tem um caminho para ser diferente. Se tiver por trás disso um grande credor da Ponte. E aí, no bojo da negociação, e eu não estou aqui citando nomes, hein? E a Ponte tem vários credores, né? Credores. A Ponte deve para vários credores. De repente, uma reunião de credores, uma sociedade. Olha lá, vamos fazer desse jeito então, mas parte do aporte fica por conta daquilo que o clube nos deve. Aí o caminho pode ser mais curto. Não estou falando do senhor Sérgio Carnielli, nem da sua família e nem das suas empresas. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a única maneira de que o caminho não seja esse, de primeiro fazer a RJ, o alicerce, e depois o telhado, a SAF, o único caminho que pode contrariar esta regra é se estiver figurando como investidor da SAF, credores de volume da Ponte hoje. É isso. E eu fiquei muito contente, muito feliz. Eu acho que a torcida da Ponte, ela recebe uma palavra de alento, por isso que eu espero que não seja apenas um desvio de foco para o momento crítico, para dar uma baixada nas labaredas, mas eu acho que é uma palavra de alento que a Ponte acaba de sair da inércia que era mais preocupante do que a própria dívida. Olha, só para pontuar e colocar uma opinião, e para usar o que disse aí o Tigrão do alicerce. O alicerce é aprovar no Conselho a possibilidade de transformação de SAF. Porque não adianta falar em SAF ou buscar um investidor se não for feita a aprovação no Conselho. Então, primeiro tem que aprovar o Conselho. Aí o Conselho aprova, ok. Pode, o clube, se quiser, pode se transformar em SAF. Esse é o alicerce. A partir daí é que as coisas começam a serem tramitadas. Porque se não tiver aprovação do Conselho, não adianta, não funciona. É o Conselho que manda. O Conselho, isso no caso da Ponte ou de qualquer clube associativo. Então tem que aprovar primeiro no Conselho, que é isso que a Ponte está tentando fazer. Então qual é o caminho? O caminho é contratar uma empresa. A Ponte fez. Essa empresa está trabalhando já há bastante tempo e agora o segundo passo é aprovar no Conselho. Aprovou. A partir do momento que aprovar no Conselho, aí pode-se pensar em recuperação judicial, por exemplo.
E é não é obrigatório, tá? A SAF não exige que se faça, que um clube de futebol faça a recuperação judicial. A SAF, a Sociedade Anônima de Futebol, não exige para a transição para clube-empresa que seja feita aí uma recuperação judicial. A Portuguesa fez. O Botafogo do Rio de Janeiro fez também. Agora, existem Vasco outros... também. Existem outros mecanismos. Guarani, né? também. Guarani também. O Guarani não se transformou em SAF ainda, né? Não se transformou porque cancelou a eleição, pô. Vai ter outra eleição. Mas senão já estava assinado. Eu tô falando de clubes que já se transformaram em SAF. Citei o Botafogo, citei a Portuguesa. O Vasco virou sem SAF a RJ. depois... Sem a RJ, o comendador nem senta para negociar. Eu não sei, não conversei com o comendador e não tenho conhecimento dos pensamentos dele, né? Você pode imaginar isso. Agora, afirmar é muito difícil, porque teria Quando que o estar Guarani dentro pediu, da mente do Roberto Graziano. Você tem razão. Quando o Guarani pediu a recuperação judicial, nós falamos aqui, eu falei, ó, isso daí é o primeiro passo, é a pedra fundamental da SAF. Pronto, tá confirmado. Agora, a sua observação é muito inteligente. Primeiro, o conselho. Então, eu vou mudar um pouquinho a analogia da construção da casa ou do prédio. A consulta ao Conselho Deliberativo é a sondagem do solo. Sabe o que é sondagem ou não? Sim. É saber que tamanho que tem que ser a broca. Correto. A broca é a bronca. A broca é o tamanho do débito. Então, quando você faz a sondagem, ó, dá para construir aqui e vai ter que fazer uma fundação de tantos metros. Então, você tem razão. Antes mesmo da fundação, tem que ter a sondagem do solo. E vai ser uma sondagem da opinião do conselho. Você tem razão, mas o alicerce é a RJ. Existem outras maneiras, além da RJ. Tem a recuperação extrajudicial, que é um plano de pagamento e negociado diretamente com os credores. Tem também a RCE, que é Regime Centralizado de Execuções. Então, são opções que o clube pode tomar para percorrer esse caminho até a recuperação, até mostrar para quem for fazer algum investimento que tem segurança de fazer esse investimento. A Ponte, inclusive, já está nesse processo de RCE, né? Da última vez já está no RCE. A gente conversou com a doutora Thalita aqui no Esporte em Debate, ela afirmou que o clube tinha conseguido também fazer esse acordo aí pela RCE. Não cumpriu. Esse que é o problema. Já no âmbito dos 12 anos, de 10 anos, não sei qual vai ser o pedido, aí você planeja direitinho, só que não pode deixar de cumprir. E o Marquinhos disse isso numa outra entrevista. Tem que tomar cuidado com recuperação judicial, porque se pedir e for deferido e não cumprir, aí é falência. E ele tem razão. Só que agora, muito provavelmente, já existem negociações ocorrendo onde o referêndum do Conselho, que é a sondagem do solo, e a estruturação da RJ, que aí é com a Álvares Marçal, já estão em andamento, está andando tudo em paralelo. E tem mais uma coisa, viu, Batista? Ou faz, ou resolve isso rapidamente, ou eu temo pela existência, pela continuidade do clube. Basicamente é isso. É execução para todo lado. E detalhe, sendo deferida a recuperação judicial, todas as execuções, todos os bloqueios de conta estão suspensos dentro do âmbito da recuperação judicial. Só não pode deixar de cumprir com as entregas de documentos, como aconteceu com o Guarani agora. Não pode deixar de cumprir com as parcelas que serão pagas. É isso. E é muito boa a notícia, porque é uma luz, é uma esperança que surge para um momento caótico e indissolúvel. Não dá para resolver isso. A insolvência está aí
E a falência da ponte, o estado falimentar, é tecnicamente plausível com o momento do clube. Tecnicamente se encaixa a contabilidade do clube, ao tamanho do débito para aquilo que o clube fatura. Então é muito boa a notícia. Eu só espero que ela ande o mais rapidamente possível. E sobre a Álvares Marçal, essa empresa que foi citada aí pelo Marco Eberlin, a principal atividade dessa empresa é uma empresa especializada em reestruturação corporativa, melhoria de desempenho operacional, é gestão de crises, renegociação de dívidas, investigações sobre dívidas. Então, essa empresa, ela também faz a recuperação judicial, mas não é a principal atividade. É por isso que essa empresa pode orientar a ponte com relação à questão da SAF. Renegociação de dívida, você quer abrir um parênteses para ficar mais fácil? Recuperação judicial. Renegociação. Devo 200 e quero pagar em 12 anos, senhor juiz. Senão vou quebrar. Não tem como sair. Estou provando aqui com os documentos, aquilo que eu tenho, como é que eu vou conseguir pagar. Então eu estou pedindo aqui uma renegociação e um replanejamento das minhas dívidas. É isso. E é uma empresa extremamente competente, com alto conceito no mercado. E o caminho vai ser esse. Se não for, eu vou aprender mais uma. E vou dizer, puxa, tinha esse outro caminho que eu não vi. Pronto, acabou, simples assim. Não sou dono da verdade. Mas se for esse o caminho, depois a gente volta a conversar a respeito. São 18h58. Boa noite, Batista. Manda um abraço para minha namorada, Fernanda Righetti. Abraços, Alessandro Giovanelli. Bugrino, ô Alessandro, manda aí a foto da sua namorada. Não faça isso. Por que não? Você foi mal agora. Não, isso não. Ao contrário, foi bem demais. Não, que manda a foto da namorada, pô. Pô, Alessandro, manda uma foto sua pro Batista, pô, você tomando banho. Pô, que manda a foto da namorada, pô. Eu escrevi um livro, né? Já está pronto, mas há necessidade de configurações dos personagens. E tem a principal personagem, que é a Lorena. Então eu preciso de fotos de mulheres bonitas para configuração da personagem Lorena, que é uma italiana. Você vai arrumar problema, hein? Com olhos verdes, cabelos loiros. Que mais? Não, para terminar a configuração eu preciso dessas fotos, entendeu? Então eu estou... Não, mas continua falando da Lorena, não para não. Pô, que carência do cacete. Não para agora. Pô, já falei o nome, tá bom, manda a bucha aí, velho. Pode. Bom, mas você parou, não vou falar isso, velho. Tigrão, palhaço, mas não vou saudade. Mas você não podia ter parado. Palhaço. Você é um corta-prazer. Intervalo, voltamos já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência.
KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 98895 0000. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Faça o sucesso da sua festa junina no Arraiado Iga Atacado. Grande variedade de produtos típicos e os melhores preços. Produtos no atacado e no varejo. Alimentos, bebidas, hortifruti, produtos de limpeza, de higiene, mercearia, cestas básicas e muito mais. Pague com cartões de crédito, débito, bandeiras digitais ou com o cartão Tricard do Iga Atacado. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Confira mais em iga.com.br. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 19:04, Pedro Piscinato finalizando o noticiário da Ponte Preta. O time da Ponte Preta segue treinando, né? De olho no confronto da próxima terça-feira. A Macaca vai receber o Cuiabá aqui no Majestoso às 7 horas da noite. O Diego Tavares e o Luiz Felipe foram expulsos na partida contra o Botafogo, por isso estão suspensos. O Murilo Cavalcante, volante que vinha sendo titular no início do campeonato, mas depois acabou se lesionando, já está em processo de transição. Quem sabe aí pode pintar como uma novidade, mas tem uma boa notícia, uma novidade muito boa para a torcida pontepretana. Diretoria da Ponte Preta, na tarde desta sexta-feira, começou a acertar os pagamentos dos salários atrasados com o elenco alvinegro. Parte do elenco já recebeu esse salário e a expectativa é que entre amanhã e domingo todo o elenco receba pelo menos uma quantia aí da diretoria pontepretana. Batista? Bom, CH, essa é uma notícia como costumava falar o Sérgio Salvucci, que foi um grande narrador e depois um grande comentarista. Trabalhei com ele, né? Pontepretano declarado, já falecido, que Deus o tenha. Esta é uma notícia alvissareira, em CH. Concordo com você. Notícia muito boa, está fazendo a obrigação que o clube tem que fazer, mas dá uma amenizada na situação, né? Que de crítica passa a ficar ruim, a não ser que pague tudo. Então a gente vai saber nos próximos dias, mas com certeza, Batista, é uma ótima notícia, não é? Principalmente para os caras entrarem em campo terça-feira. Isso não quer dizer que vai ganhar o jogo, mas pelo menos os caras jogam um pouco mais tranquilos, né, Batista? E aí, Tigrão, esta palavra que cabe bem aí, você que já é um cidadão adiantado em anos. Notícia alvissareira, hein, Tigrão? Sim, meu jovem. Você que é um juvenil.
Muito boa a notícia, tomara que ela se confirme, que seja 100%, e eu confio plenamente no Piscinato e nas suas fontes, então hoje vou falar pra você, hein? Moçada do Guarani com a mão molhada. Pagaram um mês de atraso, um mês atrasado de direito de imagem. E a moçada da Ponte dando pelo menos uma umedecida. Não ensopou, mas deu uma umedecida. Muito bom, muito bom. Estamos terminando a semana com boas notícias. Depois de tanta coisa ruim que a gente nem gosta de noticiar, mas é obrigado pelo ofício, pela nossa profissão. São 19h07. Quero falar do Liquida-Iga. Mas antes, quero mandar aqui um grande abraço para o Noremite Iga, o Tchê. Está nos ouvindo neste momento. Grande abraço. Muito obrigado. O Iga é um grande amigo de longa data e um parceiro extraordinário, parceiro comercial aqui da Rádio Bandeirantes e também do programa Os Donos da Bola na tela da Band. Abraço para você, Iga. Muito obrigado aí pela amizade. O Iga que tem um coração imenso, um ser humano extraordinário, além de um grande empresário e que oferece muitos empregos, não só em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba, onde tem as lojas do Iga Atacado. Abraço, obrigado pela audiência. A Copa vai começar e nada melhor do que aproveitar as ofertas do Super Liquida-Iga para abastecer a sua casa ou seu negócio, para torcer pela nossa seleção. Super Liquida-Iga, de hoje até domingo, com preços arrasadores que você só encontra no Iga Atacado. Atenção para as ofertas imperdíveis para a sua economia. Anota aí: molho de tomate Fugini, 300 gramas, R$ 1,29. Leite condensado Italac semidesnatado, 395 gramas, R$ 4,89. Contra filé resfriado, R$ 42,90 o quilo. Ovos brancos bandeja, 20 unidades, só R$ 10,98, tá barato demais. Ofertas do Super Liquida-Iga, válida somente nesta sexta, amanhã, sábado e no domingo, dias 5, 6 e 7 de junho. E tem muitas outras ofertas na loja toda. Tem cartão Tricard. Faça o seu cartão Tricard e pague as suas compras com o cartão Iga Tricard e ganhe em praticidade, tranquilidade e organização no seu bolso. E tem benefícios também. Confira mais lá no site iga.com.br. Passe no Iga Atacado e aproveite o Super Liquida-Iga. Lojas abertas até às 22 horas. Em Campinas, região dos Amarais, na região do Satélite Íris, Santa Bárbara do Oeste e a mega loja em Sorocaba. Bandeirantes. Batista. Oi, bebê, fala que eu te escuto. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço pro pessoal que me mandou uma camisa aqui especial, porque vai ter um Mundial de Futevôlei em julho, dias 24, 25, 26 de julho, lá em Antibes, no sul da França. Essa camisa aqui eles me mandaram, ó, uma camisa estilosa. Vou mostrar aqui, ó. Essa é a camisa especial Planeta Futevôlei, fizeram, tem um número 10 aqui nas costas. Muito bonita a camisa. Então, obrigado ao pessoal que me mandou essa camisa, muito bacana, em comemoração aí do Mundial de Futevôlei que vai ter em julho, lá em Antibes, na França. Pessoal do Planeta Futevôlei, Batista. Descreva a camisa para quem só está no rádio, né? E não tem a oportunidade de ver a camisa no YouTube.
É uma camisa amarela, estilo amarelo canarinho da seleção brasileira. Tem uma bandeira do Brasil, tem o patrocinador aqui, tem o Planeta Futevôlei, tem o FIFA, atrás está escrito Brasil e tem o número 10, Batista. Vamos aos temas do dia que não tem ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe um dos temas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Pauta 1. Carlo Ancelotti diz que Neymar pode voltar a treinar com o grupo da seleção na próxima semana após a recuperação da lesão na panturrilha direita. O camisa 10 fará ressonância magnética na segunda-feira para avaliar a evolução e Ancelotti afirmou que o retorno depende do resultado do exame. Neymar já está certo, desfalcará a seleção no amistoso de amanhã contra o Egito às 19h. Pauta 2. A Copa do Mundo representará um importante reforço financeiro para os clubes brasileiros. Através do programa de benefícios aos clubes da FIFA, as equipes receberão uma diária de $5.000, cerca de R$25 mil por cada atleta cedido para a disputa do torneio. Dos 32 jogadores que atuam no Brasileirão e foram convocados para a Copa, 9 pertencem ao Flamengo. Com isso, o rubro-negro carioca desponta como o clube brasileiro com maior retorno potencial no programa da FIFA. Valor estimado em R$225 mil por dia. Pauta 3. Real Madrid prepara oferta de R$900 milhões por Olise, do Bayern de Munique. A movimentação acontece logo após Florentino revelar durante um programa de televisão da Espanha que faria uma oferta milionária por um jogador que atua em um clube participante da Champions League. Embora tenha evitado citar nomes, o mandatário merengue classificou o alvo como um galáctico completo. Começo com você, Tigrão. Qual é o tema que você escolheu para hoje? Esse último aí. Tanto lá como cá, em véspera de eleição, e o Real Madrid está aí prestes a mudar de comando. O Florentino é presidente há 20 anos. 20 anos. E existe uma possibilidade, pela movimentação, pelas pesquisas, pela manifestação dos eleitores, que talvez caia o poder do Florentino e entre o candidato de oposição. E aí, como a disputa está muito acirrada, e é em véspera de eleição, eles começam a prometer, como aqui, né? Não, porque vou contratar esse, aquele, porque vou fazer um estádio novo, que eu vou fazer um retrofit, não, porque eu vou sair da série tal para a série A e vou disputar a Libertadores. Viram, como na política também é assim, na política do país, né? Antes de eleição, os caras prometem simultaneamente a cura do câncer, da AIDS e da diabetes. Cura, eu já tenho o remédio. Que bom seria se eles todos falassem a verdade. Então, como a disputa lá está muito acirrada, cada um dos candidatos, ou de situação e de oposição, cada nome que um anuncia, o outro vem e crava um mais alto ainda. Ah, que eu vou trazer esse. Ah, então eu vou buscar o Dembélé. Ah, então eu vou trazer esse outro aqui. Ah, então eu vou buscar o Haaland. Aí o outro que tinha falado 2 na frente e o opositor vem e fala nomes mais poderosos ainda para impressionar, para angariar votos, para impressionar os eleitores. Aí aquele que já tinha falado 2 e o outro trucou, ele falou, eu vou contratar o Pelé. Aí o outro falou assim, mas ele já morreu. É, mas com a inteligência artificial ele joga. Tá assim a coisa lá no Real Madrid. E você, CH, qual é o tema que você escolheu? O mesmo.
Isso aí é natural, como disse o Tigrão, acontecer. Eles ficam jogando balão de ensaio, né? Para, de repente, aqueles que têm direito a voto comprarem essa história que, por enquanto, é especulativa. O que é concreto é que o Real Madrid contratou o Zé Mourinho. Então, assim, eu, sinceramente, eu não conheço o opositor do Florentino, mas acho pouco provável que ele deixe o poder. De qualquer maneira, e não estou dizendo que é o melhor para o Real Madrid, não. Porque, ultimamente, o Real Madrid tem gasto muito dinheiro e dentro do campo as coisas não estão acontecendo. De qualquer maneira, vamos aguardar. E esse Olise aí, do Bayern de Munique, é um azugue. Se contratar, vai contratar um grande jogador, Batista. E você, Bebê, qual é o tema que você escolheu? Eu escolhi o primeiro tema, Batista, porque para quem não acompanhou hoje, o Carlo Ancelotti deu uma entrevista coletiva, falou sobre o Neymar, né? Ele foi questionado, ele disse que está evoluindo bastante na recuperação da lesão que tem na panturrilha, o atacante da seleção brasileira, e ele fará uma ressonância magnética na próxima segunda-feira, para saber o resultado do exame, né? Caso seja positivo, no caso, o Ancelotti disse o seguinte, que já conta com o Neymar para os próximos treinamentos. É claro que na parte física ele ficou sem treinar alguns dias, mas vai ser muito importante que o Neymar na próxima semana já volte a treinar, para quem sabe ficar à disposição para o segundo jogo da Copa do Mundo, ou quem sabe até no primeiro jogo ele possa ficar à disposição, entrar alguns minutos no segundo tempo. Vai ser muito importante se ele já tiver recuperado e se nessa ressonância magnética aparecer que ele estará à disposição para os treinamentos da próxima semana, Batista. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 988950000. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o primeiro jogo da decisão da Copa Verde, realizado ontem em Anápolis, no estádio Jonas Duarte. Vitória do Anápolis pelo placar de 3-1 diante do Paysandu. Com esse resultado, o time goiano pode até perder por um gol de diferença, que fica com o título da competição. O Anápolis do técnico Evaristo Pisa jogou com Ravel, Rubinho, Rafael Costa, Helder e Leonan, Nila, depois Borim, Cauã Martins, Cássio, Gabriel, depois Luiz Felipe, Juninho, depois Fernandinho, Matheus Lagoa e Fernando Viana, depois Gonzalo. Já o Papão da Curuzu, do técnico Júnior Rocha. Ele mandou a campo a seguinte formação: Gabriel Mesquita, Edilson Castro, Quintana e Facundo Bonifácio, depois Taboca, Pedro Henrique, Caio Melo, depois Henrico e Marcinho, Tailon, depois o Juninho, Cleiton Pego, depois Lucas Cardoso e Ítalo, a equipe do técnico Júnior Rocha.
Os gols do jogo: Juninho abriu o placar a 15 minutos do primeiro tempo para o Anápolis, que ampliou com Matheus Lagoa. Leonan chegou a fazer 3-0 a 29 minutos do segundo tempo, mas o Juninho, a 47 da etapa final, descontou para o time paraense. Jogo que teve a arbitragem do Leonardo Lorenzato. O árbitro de vídeo foi o Emerson de Almeida Ferreira. Vitória, portanto, neste primeiro jogo do Anápolis, 3-1 na decisão da Copa Verde. Atenção, torcida bugrina! Chegou o Sócio Campeão Free. Você faz o cadastro gratuitamente e já garante vantagens exclusivas, com meia entrada nos jogos do Guarani Futebol Clube. Conheça também o Sócio Campeão Corporativo e outros planos para você. Acesse agora sociocampeão.com.br. Faça seu cadastro e seja sócio campeão. Baixe o aplicativo Bugra ID. Tenha tudo do Guarani na palma da mão. É grátis e com promoções exclusivas. Guarani Futebol Clube. Juntos somos mais fortes. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 19:22 ou 20 no ar. Boa noite, Batista. Boa noite a todos. Vendo a entrevista do Hélio Cizenando, eu tenho a minha opinião formada. O Guarani deveria focar mais em um trabalho a longo prazo, dar a oportunidade a algum técnico de fazer um trabalho a longo prazo, entendeu? Porque ficar trocando de técnico é um prejuízo financeiro, um prejuízo no nível técnico da equipe, sabe? A cada técnico que sai tem que pagar rescisão, tem que dar luva para o novo técnico. E o Hélio já mostrou ter qualidade, entendeu? Mas não, daqui a pouco perde um jogo, já começam a chamar de burro. Eu sou contra isso. Vamos dar oportunidade, o cara já mostrou. Sem contar que é a oportunidade da vida dele em um clube grande, temos que apoiar, que é o Rafael de Campinas. Abraço, Rafael, mais um. Oi, Batista, boa noite. Tudo bem com vocês, né? Não, que bom que foi pago aí, né? O Guarani já pagou, não foi nem um mês, né? Senão já ia virar muito disque, né? Sabe como é que é? Ia ficar muito mimimi pra lá e pra cá. Todo mundo falando, né? Tá bem, ainda bem. O Guarani tá certo, acertou isso aí, agora é só acertar a outra parte lá, tá bom? E vai bugrão, hein? Fique com Deus aí, Álvaro Gurgueira. Amém, abraço pra você também, Álvaro Gurgueira, que vozeirão, né? Uma voz gutural. Batista, sou estudioso e a leitura é rotina em minha vida há décadas. Parabéns, hein? Quem é o ouvinte? Deixa eu ver aqui o nome dele. Rafael. Parabéns, Rafael. E ele completa: quando for lançar o seu livro, com certeza estarei lá para pegar um autógrafo na contracapa. Mas foto da minha esposa não envio por nada. Viu? KKKKK. Não pedi foto de esposa, pedi foto de namorada. Lorena, pela história, ela está entre 18 a 20 anos. Então, não é que a mulher não possa casar com essa idade, não é isso, né? Mas os casamentos de hoje em dia, muito difícil. Eu, por exemplo, me casei com 20. E a minha esposa, minha amada Márcia Batista, também tinha 20. Ela tem uma diferença de 3 anos. De 3 meses. Eu sou 3 meses mais velho do que a minha esposa. Mas, com essa idade, né, entre 18 e 20 anos, tem que ser namorada e não esposa, tá bom? Calma. Ó, o candidato da oposição lá do Real Madrid, só para não ficar sem citar o nome, é o Henrique Riquelme. Ele tem 37 anos. Ele fala que vai trazer, numa pancada só se ganhar, o Haaland e o Rodri. E aí o Florentino Pérez, que é o da oposição, mais de 20 anos no poder, ele falou: e eu vou contratar um cara de 884 milhões de reais, já convertendo os euros aqui. Só para você ter uma ideia,
O Estevão foi vendido por 340 milhões de reais. Ele vai trazer um que dá quase 2,5 vezes o preço do Estevão. Veja o que os caras não prometem para ganhar uma eleição. Responde na lata. Qual o clube que mais cedeu jogadores para seleções em Copas do Mundo, considerando apenas atletas convocados enquanto atuavam por essa equipe? Começo com você, CH. Botafogo do Rio de Janeiro. E você, Breno Beretta? Eu vou chutar a Real Madrid. E você, Tigrão? Isso daí é seleção de todo mundo ou a seleção brasileira? Qual o clube que mais cedeu jogadores para seleções em Copas do Mundo, considerando apenas atletas convocados enquanto atuavam por essa equipe? Então eu quero mudar minha resposta, hein? Quero mudar no Brasil, Botafogo. Mas no mundo, eu vou chutar Real Madrid. É chute. Oi, CH, quer mudar isso? Quero, porque eu não tinha entendido que eu pensei que era Brasil. Brasil é o Botafogo, com certeza. Mas do mundo, Barcelona. E você, Breno Beretta? Real Madrid para mim, Batista. Bom, já eu dou a resposta. Olha aqui, mudanças de Ancelotti para o amistoso contra o Egito. Marquinhos no lugar de Bremer. Douglas Santos no Alexandro. Lucas Paquetá no Luiz Henrique. Igor Thiago no Matheus Cunha. E aí, você concorda com todas as alterações? Começo com você, Breno Beretta. Eu concordo porque o Ancelotti tá vendo os treinamentos, então eu concordo com o Ancelotti, eu não faria nada de tão diferente. E você, Tigrão? A dupla de zaga que ele tá fazendo voltar é a titular que vai disputar a Copa do Mundo se não tiver contusão. E os outros dois, ele precisa melhorar a lateral esquerda e precisa testar um outro centroavante. Concordo com tudo que ele fez. E você, CH? Eu acho que é pertinente as mexidas, né? Agora é momento ainda de teste. Copa do Mundo é só na próxima semana, não é? Então o Douglas Santos na lateral esquerda, Paquetá no meio, o Igor Thiago lá na frente e o Marquinhos da zaga, porque o Gabriel Magalhães vai ser poupado. Eu aprovo as modificações para o time de amanhã contra o Egito. Breno Beretta, qual o seu palpite placar para Brasil e Egito amanhã nos Estados Unidos? Para mim, 3-0 para o Brasil, Batista. E você, CH? 2-0 Brasil. E você, Tigrão, qual é o seu palpite? O seu palpitômetro hoje está com a bateria carregada? Carregadíssima. 2-1 pro Faraó. Egito. O Pedro Piscinato, antes do seu destaque final, vai dar o palpite também. 3-0, seleção brasileira. Eu também vou dar o meu palpite, né? Eu tô confiante no Brasil. Acho que tem grande possibilidade de fazer aí um bom jogo. Eu vou no 2-1. Esse é o meu palpite para este jogo de amanhã, que terá transmissão aqui pela Rádio Bandeirantes. Você vai acompanhar com a narração de Ulisses Costa. Vamos lá, então, para a resposta. Barcelona, 161 convocados. Quem falou Barcelona? CH. O CH acertou. A Juventus está em segundo, 143 convocados. Real Madrid, 140 convocados. A resposta certa, a que o CH deu, 161 convocados. Barcelona, parabéns ao CH.
Vamos lá, o destaque final da Ponte, a sua despedida, Pedro Piscinato. Destaque final é que a diretoria pontepretana começou a pagar nesta sexta-feira parte dos salários atrasados aos jogadores da Macaca. Uma boa notícia aí, já que a Ponte Preta volta a campo na próxima terça-feira. Batistão, um grande abraço e até segunda. Breno Beretta, destaque final do Guarani, a sua despedida. Bom, o Guarani quitou o que devia de direito de imagem para os jogadores. Devia um mês, quitou hoje. Tá tudo certo, não deve mais nada com relação a salário. Amanhã tem jogo treino onde o Hélio Cizenando vai observar melhor os atletas, até que não vem atuando muito, diante do Santo André no CT do Guarani. E o Bugre tem mais de uma semana de preparação antes de enfrentar o Caxias. No outro sábado, dia 13, 11 horas da manhã, esse jogo passou para as 11 horas da manhã no Brinco. Um grande abraço a todos e até segunda-feira. Abraço, CH, ótimo final de semana, até segunda. Para você também, um ótimo final de semana para todo mundo e até segunda-feira, se Deus quiser. Valeu, Tigrão, um abraço para você e até segunda. Vai com calma, hein, Tigrão. Por que você fala vai com calma só para mim? Você não fala pro Breno, não fala pro CH... não fala pro PP, porque só pra mim. Vai com calma você também. Precisamos de você vivo na segunda-feira. Um abraço a todos e até segunda, se Deus quiser. Vem aí, Esporte em Debate Nacional. Tchau. Trazer muita informação pra você.